Quando as pessoas imaginam um assassino, geralmente pensam em alguém óbvio, alguém instável, alguém violento, alguém que você saberia evitar. Mas as mulheres nesses 5 casos não pareciam monstros. Algumas pareciam enlutadas, algumas pareciam inofensivas e algumas pareciam até mesmo vítimas. E é exatamente por isso que elas quase conseguiram escapar impunes. Mas toda mentira tem um ponto fraco. E nesses casos, esse ponto fraco acabou se abrindo completamente. Você nunca esquece sua primeira paixão. O frio na barriga que você sente, a mistura de emoções e ainda por cima a pouca idade e os hormônios, tudo isso é tão surreal, novo e fascinante. É uma experiência, além de uma lição, para muita gente por aí. Mas e se o seu primeiro amor se tornar uma experiência muito sombria e mortal? Joshua Hilberlin, de 22 anos, conheceu Amber Fields, de 18 anos, e em poucos meses eles começaram a vida de recém-casados. Foram o primeiro amor verdadeiro um do outro. Tudo era perfeito, romântico e como eles esperavam. As coisas pareciam bem à primeira vista até que deixaram de ser. O corpo de Joshua foi encontrado no chão, fora do apartamento que dividia com a esposa grávida, Amber, chocando a todos. Mas este é um caso em que nada é o que parece. O caso trágico e muito angustiante de Joshua Hilberlin é um exemplo claro de que tudo, até mesmo o amor, tem exceções. Joshua Blaine Hilberlin nasceu em 30 de maio de 1988, filho de Patrick e Jan Hilberlin, em Tulsa, Oklahoma. Joshua tinha mais 5 irmãos, 3 irmãos, Zach, Scott e David, e 2 irmãs, Carrie e Nikki. A família Hilberlin era muito grande, mas também muito unida. Joshua sempre foi visto como um garoto atlético e esportivo. Ele adorava atividades ao ar livre e estava sempre em movimento. Ele estudou na Victory Christian High School em Tulsa, onde jogou futebol americano e se formou no ensino médio em 2007. Logo após, ele se alistou na Força Aérea. É seguro dizer que Joshua não perdeu tempo para entrar em ação e estava pronto para se dedicar a uma causa muito nobre. E com uma altura de 1,96 m e pesando 100 quilos, Joshua era uma força a ser respeitada quando finalmente foi aceito na Força Aérea. Mesmo que Joshua fosse forte como um tanque, ele era uma pessoa muito gentil e amável. Ele era um cara totalmente voltado para a família e adorava crianças. Segundo todos que o conheciam, o sorriso de Joshua era uma de suas melhores qualidades. Mesmo nas fotos, dá para ver que a felicidade no sorriso dele é muito genuína. Esse sorriso provavelmente foi o que atraiu Amber Fields, de 18 anos. Amber era mais jovem que Joshua, mas muito confiante e independente. Ela se saiu incrivelmente bem enquanto crescia e jogava futebol e vôlei na escola, mas de alguma forma ainda conseguia encontrar tempo para competir no atletismo e na dança também. Mesmo assim, ela deu conta de tudo e tirou notas incríveis, algo que não entendo. Dá para dizer que Amber não era uma adolescente comum. Os pais de Amber se separaram quando ela era pequena. Sua mãe depois se casou com Brian Whitlock, médico em Tulsa, Oklahoma. Amber havia acabado de se formar no ensino médio em 2010, quando conheceu Joshua em uma festa de Halloween. Mesmo sem conexão imediata, mantiveram contato e semanas depois tiveram o primeiro encontro. De acordo com Amber, ela e Joshua se completavam, e ambos tinham características que o outro não possuía. Juntos eram o pacote completo. Segundo Amber, Joshua era o amor da vida dela. Por isso, após poucos meses de namoro, decidiram se casar. Quero dizer, afinal, quando você sabe que é a pessoa certa, sabe? Então por que esperar? Como Joshua estava na Força Aérea, eles se mudavam com frequência. Após o casamento, Amber e Joshua foram para Fairbanks, no Alasca. Foi então que receberam uma notícia maravilhosa e inesperada. Amber estava grávida, e o casal ficou radiante com a notícia. Tudo aconteceu rápido. Namoro, casamento e agora um bebê em menos de 1 ano. Joshua e Amber estavam muito animados para iniciar esse novo capítulo de suas vidas. Após o anúncio da gravidez de Amber, o casal decidiu retornar para Tulsa, onde moravam no 25º andar dos apartamentos do University Club Tower. O casal se estabeleceu esperando por uma gravidez tranquila, mas mal sabiam eles que o novo lar tão amado estava prestes a se tornar uma cena de crime. O dia 7 de junho de 2011 foi o dia fatídico em que tudo desmoronou e literalmente.
À tarde, os operadores do 911 receberam uma ligação perturbadora. Um homem disse ter ouvido o vidro quebrando e que alguém caiu da janela do 25º andar dos apartamentos da University Club Tower segundos depois. Investigadores e serviços de emergência foram rapidamente enviados ao local. Quando a polícia chegou ao 8º andar do estacionamento do complexo de apartamentos, onde a pessoa caiu, encontrou uma cena horrível que muitos só tinham visto em filmes. Um homem estava deitado no chão, obviamente já sem vida, e uma mulher grávida, em estado avançado, estava ao lado dele, implorando histericamente para que os paramédicos o salvassem. O homem foi identificado quase instantaneamente como Joshua Hilberlin, de 23 anos, e a mulher grávida de 8 meses era sua esposa, Amber, de 19 anos. Agora, considerando que Joshua havia acabado de cair de 17 andares mais de 50 metros, é seguro dizer que não havia como salvá-lo. Joshua se foi. Foi uma cena horrível para investigadores e serviços de emergência, mas todos tinham perguntas. Como isso aconteceu? Joshua tropeçou? Ele tirou a própria vida? E se sim, por quê? Mas a pergunta mais assustadora de todas era: ele foi empurrado? Bem, os detetives precisavam encontrar as respostas, e felizmente eles não tiveram que procurar muito, porque Amber, ela contou aos investigadores exatamente o que aconteceu. Ela disse: ele caiu da janela quando eu o empurrei. Mas nem tudo era o que parecia. Amber disse à polícia que empurrou Joshua em legítima defesa após a briga do casal naquele dia. Segundo Amber, a situação chegou às agressões físicas que, para se proteger e proteger o bebê, ela empurrou Joshua para trás após ele supostamente agarrá-la forte pelos ombros. O empurrão fez com que ele tropeçasse em uma vela caída no chão e caísse pela janela, morrendo na queda. A história era bastante simples e direta. Após a revelação, Amber e sua avó foram levadas à delegacia para interrogatório, enquanto policiais subiram ao apartamento do casal para buscar evidências. Mas essa história estranha e distorcida, isso é só o começo. A caminho da delegacia, o policial Don Holloway ouviu Amber confessar à avó que empurrou Joshua, fazendo-o cair da janela, independentemente do motivo. Na delegacia, as duas foram levadas a uma sala de interrogatório com gravação, e Amber parecia muito instável e angustiada. Ela parecia estar chorando, mas estranhamente não havia lágrimas. Ela passava de uma expressão de choro para uma seriedade total em questão de segundos, e é simplesmente perturbador assistir à gravação do interrogatório dela. O vídeo todo é simplesmente estranho, mas, além disso, a conversa que ela teve com a avó enquanto as duas estavam na sala foi simplesmente bizarra. Amber afirmava repetidamente ter empurrado Joshua, enquanto sua avó insistia para que não dissesse isso e sugeria que procurasse um advogado. Diante disso, Amber fez a pergunta mais estranha. Ela disse: "Isso não me torna culpada?" Amber às vezes percebia que podia ser presa e que o marido tinha morrido. E os pensamentos dela ficavam muito sombrios, e ela continuava repetindo: "Eu só quero estar com Josh, eu não mereço viver." Amber ainda disse algo que complicou mais a trama do casamento aparentemente feliz do casal. Joshua e Amber consultaram um conselheiro matrimonial e foram falar com os investigadores em certo momento. Amber lembrou dos detetives dizendo ao casal que, se ficassem juntos, provavelmente ela acabaria com a vida de Joshua. E se isso não faz soar o alarme na sua cabeça, então eu não sei o que faria. Já falaremos sobre isso em instantes. Lembra dos investigadores que examinaram o apartamento após a queda de Josué? Quando eles entraram no local, tudo parecia normal. Não havia sinais de luta ou qualquer coisa que indicasse que uma briga tinha acontecido. Tudo estava em ordem. Malas estavam prontas perto da porta sem bagunça. Apenas a área perto da janela estava bagunçada. Há cacos de vidro pelo chão, mas os grandes castiçais perto da janela, nos quais Amber disse que Josué havia tropeçado, estavam intocados e no lugar. Após uma investigação mais aprofundada, a polícia também encontrou um pedaço de papel por ali, e era uma medida protetiva. Acho que você já imagina onde isso vai dar, mas espere, porque se pensa que a ordem foi registrada por Amber contra Josué, vai se surpreender. Até para a polícia, parecia um típico caso de violência doméstica, mas ao analisarem o papel de perto, os investigadores ficaram chocados. Na verdade, Josué registrou a ordem contra Amber 2 semanas antes, mas ninguém deu prosseguimento a isso.
A cena confundiu ainda mais os detetives, pois a história de Amber não batia. Agora, havia provas de que Josué temia por sua vida e solicitou uma medida protetiva contra a esposa, e não o contrário. Então eles decidiram perguntar por aí e ver se as pessoas sabiam ou tinham ouvido falar de algo incomum. Felizmente, várias pessoas se apresentaram, incluindo um técnico de manutenção que esteve no apartamento de Josué e Amber no dia da morte trágica de Josué. Um homem chamado Armando Rosales foi chamado para consertar a janela quebrada no quarto do apartamento de Josué e Amber. Após a discussão do casal, uma TV foi arremessada na janela, quebrando-a. Armando se lembrou de ter visto Amber muito irritada e também viu Josué arrumando suas malas e deixando-as perto da porta da frente, parecendo que ele estava prestes a deixar Amber. Isso explicou as malas achadas pelos investigadores. Armando lembrou que o casal discutia muito, então saiu para o corredor e esperou o colega pegar mais itens na garagem. Nesse momento, Armando e outros vizinhos ouviram gritos e uma briga. Ouviu-se várias vezes uma voz feminina, provavelmente de Amber, gritando "não", seguida de passos apressados, algo quebrando e um grito agudo. Tragicamente, o grito foi de Josué caindo. O colega de trabalho de Armando no estacionamento chegou a testemunhar a queda horrível. O que foi ainda mais devastador foi que o colega disse que Josué parecia apavorado enquanto caía. Ele não pulou por vontade própria, como os investigadores inicialmente consideraram. O funcionário também viu Amber se aproximar da janela instantes depois. Outra testemunha, do outro lado da rua, viu Josué cair da janela de rosto para baixo. Isso é importante notar, pois parecia que Josué estava de costas para Amber quando ela o empurrou. Então isso implica que Josué não estava esperando por isso e estava completamente alheio às ações de Amber. Esse detalhe levanta muitas perguntas. Josué e Amber estavam mesmo brigando e a queda dele foi um acidente trágico e inesperado? Ou será que ela sempre foi a ameaça, só esperando o momento certo para atacar Josué desprevenido? Bem, logo após a queda terrível e fatal de Josué, Armando encontrou uma Amber aflita no corredor e ela pediu para que ele a acompanhasse até a garagem. Armando estava realmente com medo de Amber naquele momento e até testemunhou sobre tudo isso no tribunal mais tarde. Mas ele foi com Amber ao saguão e chamou a polícia para relatar o ocorrido. Quando os investigadores descobriram mais e mais detalhes, eles também deram a notícia do falecimento de Josué à família dele, que não estava preparada para lidar com uma tragédia tão inacreditável. Apenas algumas horas antes, Josué estava nas nuvens. A vida ia bem, ele tinha um bebê a caminho, mas agora tudo estava diferente. A família de Josué jamais imaginou que ele perderia a vida de forma tão terrível. Mas com essa interação com a família Hilberlin, os detetives ficaram sabendo de coisas ainda mais desagradáveis no relacionamento e casamento nada perfeito de Josué e Amber. O irmão de Josué, Zach, disse aos investigadores que teve uma sensação estranha sobre Amber desde que Josué a apresentou à família. De acordo com Zacarias, Amber era controladora, difícil e manipuladora. Zacarias chegou a aconselhar Josué a terminar o relacionamento com Amber, mas Josué recusou e atribuiu o comportamento estranho dela a bagagens emocionais do passado. Seja lá o que isso quisesse dizer, Josué queria que Amber tivesse uma vida melhor. Ela veio de uma família desestruturada e, apesar das ótimas notas e desempenho em atividades extracurriculares, sua situação não era ideal. Mas aqui vai uma informação que a maioria das pessoas não sabe. Tirar só notas máximas pode ser uma resposta ao trauma tanto quanto tirar notas ruins. Na verdade, todas aquelas atividades extracurriculares das quais Amber participava, bem, há uma grande chance de que fossem apenas uma forma de escapismo, uma maneira de Amber parar de pensar nos próprios problemas e escapar da situação difícil em casa. Tudo o que Josué queria era estar com Amber e vê-la feliz e tranquila, mas infelizmente isso não aconteceu. Pouco tempo depois, Josué foi vítima da manipulação e do comportamento violento de Amber. Amber não fugiu da situação em casa, deixou que isso fizesse parte dela e agora isso a acompanhava no novo relacionamento. Josué confidenciou aos pais que Amber o agrediu várias vezes, empurrou-o escada abaixo e atirou objetos nele, incluindo um abajur que acertou sua cabeça, e por causa disso, ele precisou levar 20 pontos. Mas Josué também descobriu que Amber havia começado a abusar de substâncias, o que só aumentou ainda mais o problema, tornando Amber mais cruel e violenta com ele. Isso fez Josué buscar serviços de intervenção contra a violência doméstica para pedir ajuda.
Eles foram encaminhados para aconselhamento na base, pois Josué estava na Força Aérea, mas não compareceram a nenhuma sessão. A família de Josué diz que ele só ficou com Amber porque ela estava grávida e ele queria fazer parte da vida do bebê, o que é de partir o coração. Josué estava em conflito. Ele queria deixar Amber, mas só ficou por causa do bebê. Isso torna ainda mais difícil perceber que Josué nunca chegou a ver seu filho, mesmo depois de ter ficado por tanto tempo. Mas 7 de junho foi o dia em que Josué chegou ao limite, e ele estava pronto para ir embora. Será que esse foi o motivo pelo qual Amber, em um acesso de raiva, o empurrou pela janela? Bem, por outro lado, a família de Amber tinha uma versão completamente diferente dos acontecimentos. De acordo com a mãe de Amber, Rhonda, Josué era quem tinha comportamento agressivo no relacionamento. Ela disse que Josué tinha problemas com abuso de substâncias, o que resultou em sua dispensa da Força Aérea. Agora, tudo isso é uma alegação da família de Amber e não foi comprovado. Até Amber acusou Josué de estar sob influência naquele dia, mas os exames toxicológicos não detectaram substâncias ilegais em seu organismo. Amber estava mentindo e pode ter enganado também a família, originando as acusações infundadas. Uma das amigas de Amber, Courtney Dye, definiu o relacionamento de Amber e Josué como, abre aspas, perigoso e tóxico, mas acrescentou que no fim das contas era amor. Mas pessoal, vou dizer como realmente é. Essa afirmação é das mais absurdas que já ouvi e acho que todos ficamos um pouco mais burros por ouvi-la. Mas de qualquer forma, em relação às acusações de violência, a família Oberlin afirmou várias vezes que Joshua não era uma pessoa abusiva. Os pais de Joshua disseram: ensinamos Joshua a nunca bater em uma mulher, mas não pensamos em ensinar a se afastar. Tanto a família de Joshua quanto a de Amber estavam lutando por seus respectivos filhos. Era tarefa dos detetives definir quem estava certo ou errado. E tudo estava prestes a vir à tona para o mundo inteiro ver. Depois de analisar todas as provas, Amber, de 19 anos, foi presa sob a acusação de homicídio em primeiro grau de seu marido, Joshua Hilberly. Ela foi liberada sob fiança, devendo usar tornozeleira eletrônica, cumprir toque de recolher, permanecer apenas na casa da mãe ou avó e fazer testes de bafômetro e urina regularmente. Enquanto isso, os preparativos para o julgamento estavam em andamento. No dia 6 de agosto de 2011, Amber finalmente deu à luz um menino saudável, que ela chamou de Levi Carter. Enquanto estava solta sob fiança, Amber frequentou a universidade e estudou na Rose State College. A liberdade de Amber foi breve. Ela foi presa de novo por violar as condições da liberdade pré-julgamento. Veja, Amber não seguiu as regras da sua fiança e frequentemente ficava fora até tarde, mudava de localização durante o horário do toque de recolher e possivelmente deixava a bateria da tornozeleira eletrônica acabar. Se isso não fosse suficiente, ainda foram encontrados vestígios de substâncias ilegais no organismo dela em 2 ocasiões diferentes. Essa mulher não poderia se importar menos. Mesmo que Amber insistisse em sua inocência e repetisse várias vezes que empurrou Josué em legítima defesa, suas colegas de cela, após sua segunda prisão, tinham uma história diferente para contar. De acordo com 2 detentas que estavam na mesma cela que Amber, ela zombava continuamente de Josué, xingava ele e ria de ter matado o marido como se fosse uma piada. Amber recebeu 2 propostas de acordo judicial, recusou ambas e manteve a alegação de legítima defesa, acreditando que sairia ilesa. Com isso, começou o julgamento de Amber, e a promotoria reduziu a acusação de homicídio em primeiro grau para segundo grau. A pena em questão variava de 15 anos à prisão perpétua. Segundo a promotoria, Amber era controladora, manipuladora e violenta. Quando Josué se cansou do comportamento tóxico dela e ia deixá-la, isso foi a gota d'água para ela, que quis se vingar, levando Amber a empurrar Josué em direção à janela enquanto ele estava de costas. Devido ao fato de Josué ser um cara tão grande, o impacto da queda quebrou o vidro e, tragicamente, Josué não pôde ser salvo após a queda horrível. A promotoria apresentou testemunhas para apoiar suas alegações, como o reparador Armando, seu colega, e outros que viram Josué cair. A defesa, por outro lado, manteve toda a farsa de legítima defesa e chegou ao ponto de culpar o condomínio pela negligência na manutenção e integridade das janelas. De acordo com a defesa, o prédio era antigo e as janelas não eram resistentes. A vedação estava deteriorada e os vidros eram muito finos e antigos. A promotoria contestou essa afirmação e afirmou que o estado da janela não causou a quebra.
O impacto do corpo de Josué ao ser empurrado por Amber causou isso. Por fim, o júri deliberou por apenas 3 horas e, em 18 de março de 2013, quase 2 anos após o trágico falecimento de Josué, Amber foi considerada culpada de homicídio em segundo grau. A audiência de sentença ocorreu em 23 de abril de 2013 e Amber recebeu 25 anos de prisão. Ela teve que pagar não apenas uma multa de $10.000, mas também as despesas do funeral de seu falecido marido. Após a sentença, Amber recorreu da decisão alegando defesa inadequada, mas o Tribunal de Apelações de Oklahoma manteve a condenação em 2014. Agora ela cumpre pena no Mabel Bassett Correctional Center, prisão feminina de segurança média em McLeod, Oklahoma. Mesmo após a sentença, Amber afirmou ser inocente e concedeu entrevistas à BBC, Dr. Phil e a uma TV local de Tulsa. Na entrevista com o Dr. Phil, Amber chegou a dizer, abre aspas, eu amava muito Josué, fiquei com ele o máximo que pude. Eles me retrataram como um monstro. Partiu meu coração só de vê-lo partir, então a ideia de querer matar alguém que você ama tanto não faz sentido. Pouco depois de sua sentença, Amber se apaixonou novamente na prisão, desta vez por uma mulher chamada Patrícia. É louco ver Amber dizendo que Joshua era o amor da vida dela. Enquanto isso, ela estava ficando com uma outra detenta. Agora, em 23 de outubro de 2016, Amber escreveu uma carta à produtora executiva do Canal 8 de Tulsa, Amy Sullivan, manifestando interesse em uma entrevista, apesar de suas sinceras reservas. Pelo que parece, a carta parecia bem normal e nada estava fora do comum. Mas ela nunca foi enviada, e apenas um dia depois, em 24 de outubro, os guardas da prisão encontraram Amber Hilberling inconsciente em sua cela às 5h33 da tarde. Ela tinha 25 anos na época de sua morte, e ficou claro para o legista que ela havia tirado a própria vida. A família de Amber acredita que sua morte foi maliciosa e causada por outra pessoa, pois a carta dela não sugeria a intenção de tirar a própria vida. Conheço várias pessoas que nunca demonstraram querer tirar a própria vida, mas ainda assim o fizeram. Já a família de Joshua, diferente da de Amber, prefere se afastar e apenas seguir em frente. Eles já passaram por tanta coisa, e agora, com a morte de Amber, a pessoa que marcou a vida deles com trauma, tristeza e luto, a última esperança de conseguir justiça pelo filho deles diminuiu. É de partir o coração ver a família de Joshua tentando lidar com essa perda monumental e trágica. Como o caso teve grande repercussão, todos sabiam dele. Com Amber dando entrevistas por todo lado, sinto que pode ter sido autopromoção. O fato de que ela mesma estava entrando em contato com essas emissoras de notícias para dar entrevistas, em vez de ser o contrário, simplesmente dá nojo. A família de Joshua já enfrentou muito. E eu acho justo que eles só queiram lamentar em paz, longe de todo o drama e da atenção da mídia, para que possam relembrar os momentos felizes com Joshua. Zach Hilberling, assim como seu irmão falecido, ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos e serviu no Afeganistão. Não passa um dia sequer sem que a família Hilberling sinta falta de Joshua. A mãe de Joshua afirma que prefere lembrar do filho pelos bons momentos, não pela forma como ele morreu. Ela disse, abre aspas, qualquer pessoa que conheça o Josh vai sentir falta daquele sorriso. Nunca vamos esquecê-lo, ele é único. Em um verão quente, Brenda Delgado recebeu um e-mail do ex-namorado. Os dois namoraram felizes por vários anos. Rick chegou a dar um anel de compromisso para ela. Segundo os detetives, em fevereiro daquele ano, ele decidiu terminar porque não estava mais feliz. Os dois continuaram amigos e, em junho, Rick enviou um e-mail para Brenda, anunciando que finalmente tinha começado a namorar outra pessoa, uma jovem encantadora chamada Kendra Hatcher. O único problema era que, enquanto Rick tinha seguido em frente feliz com a vida dele, Brenda, bem, não tinha seguido em frente. Ouvir essa notícia foi devastador, e os investigadores dizem que Brenda jurou reconquistar Rick, custe o que custar. Ela estava pronta para eliminar qualquer coisa e qualquer pessoa que estivesse em seu caminho. Em setembro de 2015, a vida de Kendra estava tão perfeita quanto ela imaginava. Ela cresceu, tornou-se dentista em Pleasant Plains, Illinois, e depois se mudou para Dallas, Texas, para recomeçar.
Enquanto muitos com diploma de odontologia abririam seu próprio consultório após anos de estudo, as escolhas de Kendra mostraram muito sobre quem ela era. Ao invés de seguir carreira solo, ela entrou para a Smile Zone, oferecendo odontologia de qualidade a crianças de famílias carentes. Ela sabia que ali podia fazer diferença em sua comunidade. Mesmo sem ajudar diretamente os menos favorecidos, Kendra dedicava seu tempo livre ensinando sobre a Bíblia e participou de um programa de construção de igrejas em outros países. Se isso já não fosse incrível o suficiente, a organização ainda oferecia serviços odontológicos gratuitos para crianças que viviam no Equador. Sem dúvida, Kendra era uma pessoa muito altruísta que sempre pensava no bem dos outros. Mas no início daquele ano, em maio, a vida dela ficou ainda mais completa quando conheceu um homem chamado Rick Peniagua no Tinder, e em setembro, o casal já estava completamente apaixonado. A casa de Kendra ficava em uma área de classe alta de Dallas, especificamente na Gables Park 17, na esquina da Cedar Springs com a Ackard. Era um lugar onde ela se sentia à vontade, já que havia muitas câmeras de segurança vigiando a propriedade, além de um serviço de concierge 24 horas. Os moradores contavam com estacionamento seguro e garagem monitorada. Rick também ia bem profissionalmente, pois cursava residência em dermatologia na Universidade do Texas. Ele e Kendra já conversaram sobre casamento, mesmo namorando há só 4 meses. Pode parecer cedo, mas perceberam que eram o par ideal, com valores e ideais muito alinhados. Em essência, eles se consideravam o casal perfeito. Kendra era conhecida por ser gentil, bonita e sempre pronta para ajudar quem precisasse. Ela se dedicou para construir sua vida, colocando coração e alma tanto no trabalho quanto no relacionamento com Rick. Mas como acontece com frequência, o sucesso e a felicidade de uma pessoa podem causar um sofrimento imenso para outra. O ciúme é um remédio amargo de engolir. Infelizmente, esse ciúme levou a um crime trágico que mudaria a vida de Rick para sempre e terminaria com Kendra perdendo a dela. Na quarta-feira, dia 2 de setembro, Kendra terminou seu turno na Smile Zone e foi para casa, no Gables Park 17. Ela estava ansiosa pelo fim de semana, pois ela e Rick planejavam viajar ao México no Dia do Trabalho, feriado nos Estados Unidos. Ela estava muito animada para discutir os planos de se mudar com Rick para São Francisco ao voltarem. Mas ela nunca poderia ter previsto o que aconteceria em seguida, quando chegou ao seu prédio exatamente às 19h42. Ao chegar em casa, ela entrou com o carro na garagem com acesso restrito e estacionou na vaga de sempre. Poucos minutos depois, 2 testemunhas na garagem ouviram uma mulher gritar, seguida por um disparo de arma de fogo. Outro morador do condomínio, Hashem Saad, também ouviu os sons e logo percebeu que algo estava errado. Ele ligou para o 911 e relatou o que ouviu, sem saber o que aconteceu ou quem estava envolvido. Antes disso, testemunhas viram um Jeep Cherokee saindo rapidamente do estacionamento, mas não sabiam se tinha relação com os sons alarmantes ou se alguém estava apenas com pressa. A polícia respondeu rapidamente, mas nenhuma pressa poderia ter mudado o que eles encontraram na cena quando chegaram. Quando os detetives finalmente chegaram à cena do crime, Kendra infelizmente já havia perdido a vida. Antes não havia suspeita de má vontade contra Kendra. Afinal, quem teria? Ela era praticamente tão boa quanto qualquer um poderia esperar ser. Quando os investigadores começaram a examinar a cena do crime, eles rapidamente perceberam que sua bolsa estava desaparecida. A bolsa dela não pôde ser encontrada no carro nem em nenhum lugar da garagem, então rapidamente se presumiu que ela havia sido assaltada e que o crime de alguma forma deu errado, o que levou o agressor a matá-la. Próximo ao local onde ela foi achada, um carregador de pistola e fragmentos de munição foram recolhidos como evidência. Ao aprofundar a análise da cena, os investigadores encontraram pistas chocantes. À medida que mais e mais evidências eram coletadas, eles passaram a acreditar que esse crime foi planejado. Eles achavam que a cena foi forjada para simular um roubo, evidenciado pelos resíduos de disparo de arma de fogo nas mãos de Kendra, mostrando que ela estava com as mãos atrás da cabeça quando ela foi baleada. Além disso, o trajeto da bala indicava que o agressor estava atrás dela ao atirar e que ela estava de joelhos, provavelmente forçada a se ajoelhar, o que não ocorre em um roubo típico. Os policiais não sabiam quem sujeitaria essa mulher inocente a tal tormento.
Simplesmente não era justo. Para o agressor, tudo seguia como planejado. Após liberar a cena do crime, os detetives enfrentaram a difícil missão de informar Rick, namorado de Kendra. Rick ficou arrasado com a notícia e mais tarde naquela noite enviou uma mensagem para sua ex-namorada e amiga de longa data, Brenda Delgado. Brenda ficou chocada com a morte de Kendra e prometeu apoiar Rick a qualquer hora. Durante a investigação, os investigadores revisaram as imagens de segurança do prédio de Kendra e logo encontraram várias evidências sobre o Jeep Cherokee, visto saindo da garagem após os disparos. As imagens mostraram o veículo chegando ao prédio às 19h15, 28 minutos antes de Kendra entrar na garagem. Imagens dentro da garagem capturaram um homem que pôde ser visto caminhando em direção à área onde o carro de Kendra estava estacionado, e depois ele foi visto voltando para o Jeep pouco tempo depois. Os investigadores tinham certeza de que ele era o culpado, mas não o reconheceram nem ao Jeep em que foi visto. Ficou claro que o homem não agiu sozinho, já que uma mulher foi vista dirigindo o Jeep logo após ele entrar no veículo. E ficou claro que esse incidente havia sido planejado com bastante antecedência. As imagens da cena não eram claras o suficiente para identificar os dois suspeitos ou para ver o número da placa do Jeep. Assim, os investigadores decidiram divulgar imagens estáticas das filmagens de segurança ao público, juntamente com um apelo para que qualquer pessoa que reconhecesse a dupla se apresentasse. Nessas circunstâncias, é comum que esses pedidos de informação fiquem sem resposta, seja porque ninguém consegue identificar os suspeitos ou porque as pessoas simplesmente têm medo de se apresentar por receio de sofrerem retaliação. No caso de Kendra, foi exatamente o oposto. Muito pouco tempo depois que essa informação foi divulgada, José Luiz Ortiz revelou, de forma surpreendente, que o Jeep nas imagens era dele. Mas ele foi categórico ao afirmar que não estava presente quando o crime foi cometido e que não fazia ideia de que seu carro se tornaria o foco de uma investigação criminal. Normalmente, os investigadores seriam céticos quanto a esse tipo de afirmação, mas Luiz Ortiz possuía dados que ajudariam a direcionar a investigação, cujos detalhes são trágicos e revoltantes. Quando os detetives falaram com José, ele mencionou primeiro Brenda Delgado, ex-namorada de Rick, descrita por sua família como íntegra, amorosa, fiel a seus valores cristãos e membro de uma família carinhosa. Ele disse que ela e Crystal Cortez, de 26 anos, o procuraram na manhã de 2 de setembro para perguntar se ele poderia consertar o carro de Cortez devido a um problema no motor. Ele concordou, e quando elas pediram para pegar seu Jeep emprestado por um dia, ele ficou mais do que feliz em ajudar. Ele sabia que as duas precisavam ir para o trabalho, então achou que estaria ajudando. Elas combinaram de se encontrar novamente na casa de José depois que terminassem o trabalho, mas mais tarde naquele dia, esses planos mudaram de repente. Enquanto esperava o Jeep ser devolvido, ele recebeu uma ligação de Brenda, que perguntou se tudo bem eles se encontrarem em um Chili's ali perto, em vez disso. Parecia um pedido inocente. E ele aceitou. Mas ao chegar, ficou surpreso ao ver que o carro e Crystal não estavam lá. As duas mulheres devolveriam seu Jeep para ele mais tarde naquela mesma noite, mas agora ele já tinha descoberto que a vida de Kendra havia sido tirada e que seu carro tinha sido usado durante o crime. Luiz Ortiz confrontou Brenda sobre as imagens antes de acionar a polícia, e ela o tranquilizou dizendo que era outro veículo flagrado pela câmera. Foi coincidência o veículo parecer igual ao dele. Depois, ela mudou a versão e admitiu que Crystal dirigiu o Jeep até o prédio de Kendra para pegar mercadorias ilegais para uma amiga. É seguro dizer que José não ficou nada feliz com isso. Ela presumiu que algo deve ter dado errado no processo e que Kendra ou se envolveu ou perdeu a vida como uma inocente que estava ali por acaso. Ele percebeu que precisava se apresentar, pois a identificação do Jeep poderia trazer graves consequências. José disse à polícia que, após confessar o uso do Jeep, Brenda o aconselhou a ficar calado, alertando que ele poderia perder a cidadania americana se a polícia soubesse que ele estava de alguma forma envolvido em um crime, embora não estivesse. Para manter seu nome fora da investigação, ela sugeriu que ele repintasse o Jeep de outra cor e até se ofereceu para pagar. Isso só aumentou suas suspeitas, pois percebeu que Brenda era manipuladora e sabia que precisava limpar seu nome rapidamente, confessando tudo à polícia, o que ele fez.
A polícia logo começou a buscar Brenda. Quando finalmente a trouxeram para interrogatório, ela afirmou que nunca tinha ouvido o nome de Kendra antes e que não fazia ideia de quem ela era, acrescentando que tinha um álibi sólido para o momento em que Kendra foi atacada. Ela apresentou aos investigadores recibos do Chili's e disse que José confirmaria que jantaram juntos naquele horário. Brenda então disse que, se quisessem pegar quem era realmente responsável, deveriam olhar mais de perto para Crystal, dizendo à polícia que ela estava com ela quando pegaram o Jeep com José, mas que deixou Crystal usar o Jeep pelo resto do dia. Em seguida, eles procuraram Crystal para ouvir a versão dela, e ela tinha realmente uma história e tanto para contar. Ela confessou que era realmente a motorista vista nas imagens de segurança do estacionamento, mas acrescentou que dirigiu até lá sob coação, com seu filho pequeno no banco de trás, pois haviam sido vítimas de um assalto à mão armada por um homem que a obrigou a dirigir até o prédio de Kendra. Mas isso era claramente mentira. Os investigadores sabiam que era falso, pois analisaram as imagens de segurança e ninguém viu uma criança no carro. Eles a confrontaram imediatamente sobre essa mentira, mas Crystal rapidamente inventou uma versão diferente dos acontecimentos. Não é inteligente agir assim perto de detetives experientes. Agora ela dizia ter levado o homem ao prédio para ele cometer um assalto, atendendo ao pedido de sua amiga Brenda. Mas ela insistiu que não sabia nada sobre o crime que aconteceu e que não fazia ideia de que alguém havia perdido a vida no processo. Neste momento, Crystal já confessara ser cúmplice, mas recusava-se a assumir a culpa sozinha, pois agora envolvera Brenda, dizendo que só participou do assalto a pedido dela. Ela explicou que Brenda mandou o homem roubar Kendra por ciúmes do ex-namorado, Rick, que agora está com ela. E o caso agora começava a fazer muito mais sentido. Logo ficou claro que, ao saber do namoro de Rick e Kendra, Brenda achou impossível aceitar. A polícia agora tinha encontrado uma pista importante. Mas deixa eu te falar, isso é só a ponta do iceberg. Era evidente que Brenda ainda sentia algo forte por Rick, mas jamais admitiria para ele. Em vez disso, ela achou formas de vigiá-lo, e os detalhes dessas ações arrepiam qualquer um. Quando Rick namorou outras mulheres depois de terminar o relacionamento com Brenda, foi só quando ele conheceu Kendra que Brenda soube que esse relacionamento seria duradouro. Rick e Brenda continuaram se falando após o término, então Rick decidiu avisar Brenda por e-mail que agora estava em um relacionamento sério. Brenda deu a entender que estava feliz por ele e sugeriu que continuassem amigos. Para Rick, isso teria sido uma resposta bem madura. Ele deve ter gostado de ela receber a notícia tão bem. Sem que ele soubesse, Brenda ficou arrasada com a notícia, o que teve efeito sério sobre ela, levando-a a planejar com Crystal tirar Kendra do caminho. Enquanto Brenda mantinha o máximo de detalhes possível em segredo, Crystal rapidamente percebeu o tamanho da encrenca em que estavam e decidiu se tornar uma testemunha de acusação, na esperança de receber uma sentença mais leve por seu envolvimento. Ela contou que ela e Brenda planejaram tudo 2 semanas após se conhecerem, quando Brenda disse que queria tirar Kendra da vida de Rick, mesmo que fosse preciso matá-la. Isso já seria suficiente para fazer a maioria das pessoas desistir dessa amizade. Curiosamente, Crystal concordou na hora. Desde o início, ficou claro que Brenda estava obcecada pelo relacionamento de Rick e Kendra, afetando sua rotina. Ela deixou de comparecer a vários de seus turnos no trabalho, pois estava ocupada demais vigiando Rick, especialmente depois que conseguiu acessar a conta de e-mail dele e descobriu que eles estavam fazendo planos não só para sair de férias juntos, mas para começarem uma vida juntos. Ela contou a Crystal que sentia como se Kendra fosse uma impostora que tomou seu lugar, revelando claramente seu estado mental em rápida deterioração. A cada dia, o ressentimento dela por Kendra crescia, e Brenda decidiu que só teria Rick de volta, afastando Kendra de qualquer forma. Primeiro, ela pediu ao primo, Moses Martinez, para atacar Kendra com um taco de beisebol, mas ele recusou, com razão. Sem querer desistir, ela então falou com uma amiga, Jennifer Escobar, para quem propôs a mesma coisa, de alguma forma convencendo a si mesma de que esse ataque deixaria Kendra em coma, e que assim ela poderia começar a tentar reconquistar Rick. Jennifer também recusou. Nessa época, Brenda já tinha invadido o e-mail de Rick, e passava boa parte do tempo lendo suas mensagens e monitorando seus passos.
Jennifer percebeu que Brenda estava obcecada e se preocupou ao saber que ela ainda tinha uma cópia das chaves da casa e acesso às contas bancárias de Rick, sem que ele soubesse. Quando Jennifer se recusou a participar dos planos dela, Brenda sugeriu que, em vez de usar um taco de beisebol, ela poderia injetar algo fatal em Kendra, oferecendo dar a ela um carro, a substância que usaria para fazer o serviço, além de $2.000 pelo incômodo. Mas Jennifer mais uma vez recusou. Foi então que Brenda e Crystal se encontraram. Crystal admirava sua nova amiga por ter emprego estável, casa própria e bom salário, enquanto ela mesma, mãe solteira, lutava para sobreviver e ganhava quase nada apesar de trabalhar duro. Ao planejarem o ataque, Brenda deu $500 para Crystal, comprovado por um comprovante de saque em caixa eletrônico achado depois entre os pertences de Brenda. Agora precisavam achar alguém disposto a agir e começaram a dirigir pela região onde Crystal morava, conhecida por sua má reputação. Se fossem contratar alguém para o serviço, seria aqui. Notavelmente, elas abordaram várias pessoas, mas todas recusaram a oferta. É inacreditável que essas duas mulheres andem por um bairro pedindo para alguém tirar a vida de outra pessoa. Isso é inacreditável para mim. As duas acabaram conhecendo Christopher Love, de 31 anos. Ele parecia mais do que disposto a cometer o crime e até discutiu diferentes maneiras pelas quais eles poderiam tirar a vida de Kendra. Decidiram que uma arma de fogo era melhor, pois permitiria cometer o crime rapidamente. Christopher receberia dinheiro e drogas como pagamento. Brenda prometeu apresentá-lo às conexões dela no cartel, o que ele aceitou com satisfação. Após vasculhar os e-mails de Rick, Brenda descobriu que ele e Kendra viajariam ao México no fim de semana. E tendo também descoberto que eles planejavam se mudar assim que voltassem, Brenda anunciou que o crime precisava ser cometido, e precisava ser cometido imediatamente. Enquanto Christopher aguardava instruções de Brenda, ela e Crystal seguiram Kendra para conhecer a rotina diária dela. Eles descobriram onde ela trabalhava e, em uma ocasião, usaram binóculos para espioná-la em seu escritório, sentados em uma loja do Exército da Salvação do outro lado da rua. Naquela tarde, seguiram-na até em casa e notaram que podiam entrar na garagem esperando do lado de fora e acompanhando o outro morador de carro. O portão dava tempo exato para isso ser possível. Após alguns dias seguindo Kendra e conhecendo sua rotina, ficaram confiantes no sucesso do plano. Em 1º de setembro, os 3 cúmplices ensaiaram para garantir que todos soubessem o que fazer no dia seguinte. Na manhã seguinte, Brenda e Crystal usaram o Jeep de José. Depois, buscaram Christopher e deixaram Brenda na biblioteca de Carrollton. Cristóvão e Crystal foram à Smile Zone. Crystal deixou Christopher lá para buscar seu filho e sobrinho na escola. Ela deixou os dois na casa da avó e voltou para terminar o serviço. Os dois viram Kendra saindo do trabalho, mas a perderam no trânsito e chegaram ao prédio dela antes dela. Eles conseguiram chegar à garagem, onde esperaram para emboscá-la, e quando ela chegou, Christopher saiu do Jeep e executou o plano, enquanto Crystal ficou fora de vista. Depois fugiram, foram à casa de Christopher, onde ele ficou, e Crystal devolveu o Jeep a José. Crystal revelou todo o plano à polícia como parte do acordo judicial com a promotoria. Em troca de sua cooperação, Crystal recebeu 35 anos de prisão em vez de uma sentença de prisão perpétua. Apesar de não ser grande vantagem, você deve admitir que ela provavelmente sairá em liberdade condicional antes de cumprir metade da pena. Quando Christopher percebeu que tinha sido pego após a arma do crime ser achada em seu carro, ele admitiu seu papel, revelando que Brenda era a mente por trás do plano. Apesar de querer dar detalhes do crime, os investigadores já não precisavam dele, pois Crystal já havia mapeado todo o plano para eles. Christopher foi condenado à morte, pois foi ele quem de fato tirou a vida de Kendra. Agora, só faltava uma peça para completar o quebra-cabeça: Brenda. Ela deu início a tudo isso devido à sua recusa em aceitar que Rick estava feliz em seu novo relacionamento.
Ao perceber o tamanho da encrenca, Brenda preferiu fugir a enfrentar as consequências de suas ações horríveis. Durante os 7 meses em que permaneceu foragida, ela foi colocada na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI e uma recompensa de $100 mil foi oferecida por informações que levassem à sua prisão, mas ela acabou sendo localizada no México, onde foi presa em abril do ano seguinte. Ela seria extraditada para os Estados Unidos com a condição de não enfrentar a pena de morte. Ela se declarou inocente de todas as acusações, insistindo que tinha um álibi para o momento em que o crime foi cometido. Mas ela não tinha. Para o júri, não havia dúvida de que Brenda foi quem orquestrou o ataque contra Kendra, e eles a consideraram culpada, sentenciando-a à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Esse crime devastador nunca deveria ter acontecido, isso é óbvio. E por causa do ciúme de uma pessoa, a vida da família de Kendra foi irrevogavelmente mudada para pior. Até alguns colegas de trabalho foram muito impactados por sua perda. Tammy Potano foi colega de Kendra e continuou amiga dela após a formatura. Ela disse que agora acha difícil ser despreocupada e feliz, pois nunca se sabe o que pode estar à espera. Ela diz que não é mais tão sociável quanto costumava ser no passado, e isso provavelmente se deve não só ao coração partido, mas também ao medo. Ela disse que o crime prejudicou seu casamento e também afetou profundamente outras pessoas, inclusive pacientes que conheciam Kendra. Seus pacientes também estavam tendo dificuldades para aceitar o fato de que uma pessoa tão amorosa e cuidadosa perdeu a vida nas mãos de 3 pessoas que nunca sequer a conheceram, nunca trocaram uma única palavra com ela. Quando obsessão e ciúme dominam alguém, é impossível prever o resultado. Na maioria dos casos, quem está nessa situação acaba aceitando que precisa seguir em frente com a vida. Mas Brenda Delgado se recusou a aceitar que não podia ter o que queria, e no final, ela vai pagar o preço pelo resto da vida. Mas mesmo com essa troca, isso nem começa a compensar a perda de uma jovem incrível como Kendra Hatcher. Jason Corbett era reconhecido como um verdadeiro homem de família. Ele amava seus filhos mais do que tudo e estava disposto a fazer o que fosse preciso para mantê-los seguros e felizes. Porém, segundo detetives e alguns peritos da cena do crime, havia mais na história de Jason do que parecia. A polícia tem opiniões conflitantes sobre este caso. Alguns policiais acham que Jason era o homem de família que dizia ser, mas outros acreditam que ele tinha um lado sombrio que só surgia em particular. Seja como for, em agosto de 2015, Jason perdeu a vida em um dos crimes mais brutais que já cobri aqui no True Crime Stories. Mas o que torna esse caso tão incrivelmente perturbador não é apenas o fato de alguém ter tirado a vida de Jason, e sim quem fez isso e por quê. Jason Corbett nasceu e cresceu em Limerick, Irlanda. Seus filhos Jack, de 10 anos, e Sarah, de 8, eram a luz da sua vida, e ele fazia tudo para garantir que tivessem a melhor vida possível. Mas infelizmente, Jason não conseguiu proteger seus filhos de um dos dias mais trágicos de suas vidas. Veja, quando seus filhos ainda eram pequenos, a mãe deles, Margaret, faleceu de repente por um grave ataque de asma. A morte dela chocou a família e foi especialmente devastadora para Jason, como você pode imaginar. Embora Margaret já tivesse problemas com asma no passado, ninguém esperava que ela perdesse a vida de forma tão repentina, dolorosa e assustadora. Foi algo totalmente inesperado. Essa tragédia deixou Jason em situação difícil. Como gerente de uma fábrica internacional de embalagens, Jason precisava passar longos períodos longe dos filhos. Antes, Margaret ajudava a garantir uma vida doméstica normal para as crianças. Mas agora que ela se foi, foi incrivelmente difícil para essa família tão jovem. Não demorou muito para Jason admitir que precisava de ajuda, e rápido. Isso o levou a procurar a ajuda de uma mulher chamada Molly Martins, que se ofereceu para cuidar das crianças para Jason enquanto ele estava no trabalho. O detalhe sobre Molly é que ela morava nos Estados Unidos enquanto Jason estava na Irlanda, em lados opostos do mundo. Ela concordou em se mudar para morar com a família, atravessando o oceano até a Irlanda, e em troca, Jason a ajudaria a conseguir a cidadania lá. Molly foi chamada de au pair, ou, nos Estados Unidos, muitos chamam isso de noiva por correspondência. Mas, admito, esse é um termo bastante pejorativo, na minha opinião, e simplifica demais o que normalmente é uma situação bastante complicada para os homens e mulheres que escolhem esse tipo de trabalho.
Para falar a verdade, Molly não parecia ter nenhuma intenção nefasta. Ela não estava se mudando para cá com a esperança de se tornar a esposa de Jason, nem planejava, essencialmente, se tornar uma substituta da mãe das crianças. Mas no final das contas, foi exatamente isso que aconteceu. Agora, Molly afirma que não tinha motivo oculto ao morar com Jason, mas como ele não está mais aqui para contar seu lado, nunca saberemos quais eram suas intenções. Mas considerando que esse cara era tão dedicado a garantir que seus filhos estivessem seguros e bem cuidados, eu acharia difícil acreditar que ele tivesse qualquer intenção oculta também. Mas, de qualquer forma, o relacionamento entre Jason e Molly começou de maneira bastante inocente no início. Mas em pouco tempo, os dois acabaram se apaixonando um pelo outro. Mas, em vez de permanecer na Irlanda, a família decidiu que a melhor chance de recomeçar seria se mudar para os Estados Unidos. E foi exatamente isso que eles fizeram, encontrando um lugar para chamar de lar no condado de Davidson, na Carolina do Norte. Nesse mesmo ano, Jason e Molly oficializaram a união e se casaram. Tudo correu incrivelmente bem para a família nos primeiros anos. Jason trabalhou na fábrica de embalagens, enquanto Molly cuidava da casa, das crianças e depois virou treinadora de natação infantil. Mas no final de agosto de 2015, as coisas tinham mudado. Nas primeiras horas da manhã, Tom, pai de Molly, ligou para o 911 e falou com os operadores de emergência. O marido da minha filha, meu genro, entrou em uma briga com minha filha. Eu intervi e eu acho que ele está mal. Precisamos de ajuda. Ok, como assim ele está mal? Ele está machucado. Ele está sangrando muito, posso ter matado. O pai de Molly, Tom, um ex-agente do FBI, estava passando um tempo com a família, visitando a filha, o novo genro e os netos que acabou de conhecer. Quando toda a família estava dormindo, mas de repente, por volta das 3 da manhã, Molly conta que Sarah, a filha mais nova, acordou em pânico após um pesadelo, achando que as fadas dos lençóis eram lagartos e insetos. Molly correu para acalmar a menina com Jason logo atrás. Mas Molly sugere que, em vez de ser calmo e compreensivo diante do pesadelo da menina, Jason teve um acesso de raiva. Ele começou a gritar com Molly como se isso fosse de alguma forma culpa dela. Os dois rapidamente começaram uma discussão acalorada, e foi então que Jason supostamente agarrou Molly pelo pescoço. Nesse momento, Tom entrou e, como disse, interveio. Quando Tom terminou com Jason, ele ficou caído no chão, sangrando muito. Tom imediatamente ligou para o 911 pedindo ajuda. O operador do 911 explicou para Tom como fazer a RCP, e ele e Molly se revezaram até que os paramédicos chegassem menos de 10 minutos depois. Quando chegaram ao lado de Jason, nada mais podiam fazer. Ele já tinha partido. Dizer que encontraram Jason em um estado ruim, bem, isso nem chega perto de descrever. A quantidade de raiva que Tom descontou em Jason foi inacreditável. Esse homem tinha traumas compatíveis com atropelamento ou queda de penhasco, não por ser contido pelo sogro. Quando os detetives chegaram pouco tempo depois, admitiram haver evidências por toda parte. Coletaram amostras forenses do chão, paredes, cama e outros lugares. Esse ataque claramente se prolongou por um bom tempo e Tom simplesmente não parava. Enquanto os investigadores começaram a vasculhar todas as pistas e evidências deixadas na cena do crime, eles encontraram um taco de beisebol de 71 centímetros que estava encostado em uma cômoda no quarto do casal. Acredita-se que esse foi o principal objeto usado para, nas palavras de Tom, intervir. Enquanto procuravam, notaram que um pequeno tijolo de pavimentação também estava no quarto. Esse tijolo de pavimentação foi achado coberto de sangue, o que não sugeria nada de bom sobre o que havia acontecido ali. Quando Molly e Tom foram à delegacia depor, Molly relatou aos detetives como Sarah acordou assustada com os personagens em seus lençóis. Tom contou que ouviu uma confusão, entrou no quarto e viu Jason segurando Molly pelo pescoço, então interveio. Nesse momento, a polícia não tinha certeza de como proceder. Se o ataque tivesse acontecido exatamente como os dois afirmaram, então Jason provavelmente perdeu a vida em legítima defesa, caso encerrado. Mas considerando que os detetives encontraram duas armas diferentes na cena do crime, ambas claramente usadas contra Jason, isso começava a parecer algo muito mais sinistro. A polícia analisava a cena do crime com mais atenção. Quando os policiais chegaram à casa naquela manhã, uma situação em especial não fazia sentido para eles.
Se Tom afirmou que acordou depois de ouvir uma confusão e Molly afirmou que Sarah acordou gritando de medo e a briga começou imediatamente depois, então as crianças não teriam ouvido a luta? Quando os investigadores chegaram, as crianças dormiam em seus quartos como se nada tivesse ocorrido. Isso levou a polícia a uma teoria sombria. Jason não atacou Molly naquela noite e nem poderia ter feito isso. Isso porque, no momento do crime, Jason dormia profundamente. Com o avanço das investigações, a polícia se convenceu de que Molly e Tom só podiam estar mentindo. As evidências não coincidiam com a história que os dois deram aos investigadores. Foi então que decidiram acusar tanto Molly quanto Tom de homicídio em segundo grau, além de homicídio voluntário. Agora caberia ao júri decidir quem fez o quê e como exatamente esse crime aconteceu. A defesa de Molly e Tom retratou Jason como um homem raivoso e amargurado, que frequentemente descontava sua raiva em Molly. Mas a promotoria, a equipe que trabalhava em nome de Jason, insistiu que não havia nenhuma indicação e nenhuma evidência de que Jason fosse uma pessoa raivosa ou violenta. Ele nunca havia demonstrado esse comportamento antes, e ninguém tinha nada de ruim para dizer sobre ele. Na noite do crime, Jason se ofereceu para ajudar a trazer as malas dos pais de Molly, que iam passar a noite com eles. Ele parecia, em todos os aspectos, um ótimo homem de família. O vizinho da família afirmou que nunca percebeu agressividade entre Tom e Molly. Ele disse que Jason era conhecido por seu comportamento calmo. Os dois, na verdade, tinham passado a tarde toda juntos naquele dia, e ele disse que nada parecia fora do comum em relação a Jason. Eles estavam conversando desde mais ou menos 3:30 da tarde até cerca de 8:30 da noite. Naquela tarde, o encontro só acabou quando os pais de Molly chegaram à garagem e Jason foi cumprimentá-los. O vizinho disse que, quando Jason os viu chegando, seu comportamento não mudou. Ele continuava completamente calmo e talvez até tenha ficado feliz em vê-los. Foi então que os detetives começaram a encontrar algumas evidências comprometedoras contra Molly e Tom. Veio à tona que Jason estava fazendo planos para voltar para a Irlanda, mas Molly não queria ir. Jason acreditava que isso era o melhor para seus filhos e a família, mas Molly era totalmente contra. Ela temia que, se não concordasse, Jason pudesse levar as crianças e mudar de país sem ela. Isso não era só uma hipótese da polícia, mas um fato comprovado. Depois, provas mostraram que Tom bateu em Jason com um bastão na noite do crime, e Molly admitiu ter atingido Jason com o bloquete encontrado no quarto. Segundo Tom e Molly, após Jason cair no chão, eles pararam o ataque e ligaram imediatamente para o 911. Um paramédico notou algo estranho. Havia sangue seco no corpo de Jason. Os paramédicos chegaram em menos de 10 minutos, então como isso já poderia estar seco? Um dos paramédicos testemunhou e admitiu que a cena do crime era horrível. O trauma que foi observado na cabeça de Jason era simplesmente repulsivo, não restou nada dele. Isso levava o tribunal à opinião quase unânime. Esse crime não foi um acidente. Os pais de Molly não estavam ali por acaso naquela noite. E isso porque eles estavam planejando tirar a vida de Jason o tempo todo. No tribunal, o chefe do Instituto Médico Legal, Craig Nelson, afirmou que Jason morreu por traumatismo causado por objeto contundente. Ele observou um total de 12 lesões no crânio de Jason, com várias dessas lesões indicando golpes repetidos. Ele concluiu que Jason foi atingido na cabeça mais de 12 vezes, mas acreditava que o número poderia ser bem maior. Simplesmente não havia como dizer com certeza, já que não restou nada do cara. Mas é aqui que as coisas ficam muito interessantes. Quando foi feito um exame toxicológico no corpo de Jason, descobriu-se que ele tinha uma pequena quantidade de álcool no organismo, provavelmente de quando estava passando um tempo com seu vizinho. Mas ele também tinha trazodona no corpo. Curiosamente, a trazodona é um antidepressivo, mas Jason não era tido como deprimido e nenhum médico havia receitado esse remédio para ele. O médico da família foi chamado para depor. Questionada sobre o remédio, ela disse que Molly esteve no consultório recentemente e relatou dificuldade para dormir. A trazodona, na verdade, não é muito eficaz no tratamento da depressão, mas funciona muito bem para ajudar a dormir. Assim, Molly recebeu a receita para o medicamento, não Jason.
Quando Molly foi interrogada após ligar para o 911 naquela noite, os detetives tiraram fotos para registrar ferimentos que Jason pudesse ter causado nela. Mas não havia nenhum. Ela estava completamente limpa, exceto por uma pequena quantidade do sangue de Jason que estava nela. Durante o interrogatório, ela repetidamente puxava o próprio pescoço até que um policial pediu que parasse. Durante toda a entrevista, ela continuou agarrando o pescoço, como se tentasse se machucar. Talvez para que aparecessem hematomas nas fotos depois, mas isso obviamente não funcionou, se esse realmente era o plano dela. Quando Tom foi interrogado, não acharam ferimentos ou hematomas nele. Ambos estavam completamente sem ferimentos nem hematomas. Agora, para ser justo, quando os paramédicos chegaram ao local, eles notaram que Molly estava com uma leve vermelhidão no pescoço, mas também perceberam que ela ficava segurando o próprio pescoço o tempo todo em que eles estiveram lá. Então, não está claro se essa vermelhidão veio de uma lesão ou se foi simplesmente pelo fato de ela mesma ficar segurando o pescoço. Depois, veio à tona que Molly também vinha enfrentando alguns problemas de saúde mental, mas não está claro se esses eram problemas antigos ou atuais com os quais ela estava lidando. A promotoria afirmou que seus problemas mentais a levavam a pedir repetidamente que Jason permitisse a adoção oficial dos filhos dele. Vamos ser sinceros, eles já estavam casados há 4 ou 5 anos. Não é incomum que uma nova esposa queira adotar os enteados. Mesmo assim, Jason discordou e recusou várias vezes o pedido dela, o que gerou raiva compreensível em Molly. Molly amava profundamente essas crianças, e de acordo com um relato, um dos seus maiores medos era que Jason um dia tirasse as crianças dela. Nunca explicaram por que ela acreditava nisso. Afinal, eram casados, tinham vidas entrelaçadas e, segundo relatos, eram bem felizes juntos. A menos que ela tivesse questões de abandono, não entendo por que teria tanto medo de perder essas crianças. Mas então veio a revelação mais chocante de todas, a apólice de seguro. Acontece que Jason tinha bastante dinheiro. Na verdade, quando eles compraram aquela casa super bonita na Carolina do Norte, ele pagou tudo à vista, simplesmente transferiu o dinheiro direto para os Estados Unidos sem nem estar lá pessoalmente. Ele também enviou dinheiro para pagar os móveis, são centenas de milhares de dólares. Ele também transferiu cerca de $49 mil para o pai da Molly nessa época. E a nota anexada a esse pagamento simplesmente dizia, para o casamento. Esse pagamento nunca foi explicado, mas como ficou provado que a Molly tinha um caso, muita gente desconfia dele. Quando foi revelado que a apólice de seguro de vida do Jason totalizava cerca de $600 mil, uma imagem muito clara começou a se formar aqui, e ela não colocava a Molly nem o pai dela sob uma boa luz. Com isso, e o fato de Molly ter se recusado a depor no julgamento, não sei quanto a você, mas isso é muito suspeito. Com todas essas evidências contra ela, a única razão que consigo imaginar para que ela se recusasse a testemunhar seria simplesmente porque ela não queria ser pega em uma mentira. O pai dela era ex-agente do FBI, então devia saber manter uma história consistente. Mas quando você coloca Molly na equação, bem, isso faz com que haja 2 pontos potenciais de falha em vez de 1. Melhor para eles que ela fique em silêncio, mas isso é só uma teoria. Molly afirma que Jason foi abusivo com ela durante todo o casamento, mas não foi encontrada uma única prova para comprovar isso. Ela nunca registrou boletim de ocorrência contra ele e ninguém na comunidade falava mal dele. Molly insistiu que os filhos de Jason fossem chamados para depor no julgamento, afirmando que a versão deles dos acontecimentos iria coincidir perfeitamente com o que ela e o pai dela vinham alegando que aconteceu naquela noite. As crianças já tinham voltado para casa, na Irlanda, provavelmente para morar com os pais de Tom. Por isso, os depoimentos deles não chegaram ao júri. Mas é aqui que as coisas voltam a ficar interessantes. A equipe de defesa conseguiu encontrar 2 entrevistas que foram realizadas com os filhos de Jason. Uma entrevista ocorreu no dia da morte dele e outra após o funeral. Nesses relatos, o que as crianças disseram sobre o pai não foi nada agradável. Essas entrevistas com os filhos de Jason realmente põem o caso em dúvida e fazem questionar se Molly e Tom estão dizendo a verdade. Um assistente social do Departamento de Serviços Sociais do Condado de Union entrevistou cada criança. As 2 crianças disseram que Jason frequentemente ficava bravo com Molly. Elas disseram já ter visto Jason puxar o cabelo de Molly e, abre aspas, dar um tapa no rosto dela.
Em outra entrevista, as crianças disseram que Jason se irritava com coisas simples, como contas ou luzes acesas. Todas as crianças citaram várias situações em que Jason machucava Molly. Durante uma entrevista, Sarah contou que às vezes tinha pesadelos e Molly a consolava durante a noite. Ela continuou dizendo que o pai ficava extremamente bravo se ela o acordasse por acidente. Muitos de nós provavelmente nos perguntamos, e o bloquete que Molly usou para atacar Jason? Eu não sei quanto a você, mas isso sempre me pareceu suspeito. Quem guarda um bloco de concreto no quarto? As crianças também explicaram. Eles disseram que tinham planejado pintar o bloco junto com Molly para usá-lo como decoração, mas devido à chuva naquele dia, não conseguiram. No fim, nenhuma declaração das crianças foi usada no julgamento, pois elas já haviam deixado o país. Isso significou que, no fim das contas, tanto Molly quanto Tom foram considerados culpados, e cada um deles foi condenado a 25 anos de prisão, mas ainda havia esperança. Tom e Molly recorreram das sentenças. A primeira tentativa de Molly falhou, mas depois ambos apresentaram recursos à Suprema Corte da Carolina do Norte. Aqui, o tribunal decidiu que os dois poderiam ser liberados sob fiança de $200 mil cada, enquanto aguardavam um novo julgamento. Ambos foram obrigados a entregar seus passaportes e não podiam ter nenhum contato com Jack ou Sarah. Acredite, as reviravoltas dessa história ainda não terminaram. Após a liberação de Molly e Tom, as crianças finalmente puderam ser contatadas para uma entrevista de acompanhamento. Na entrevista, ambos admitiram que foram orientados a mentir em seus depoimentos e que nenhum dos abusos domésticos ocorreu. Disseram também que Molly os convenceu a mentir para a polícia e para a assistente social. Então, dito tudo isso, onde isso nos deixa? Bem, foi anunciado em junho de 2024 que um novo julgamento havia sido concluído. Molly e Tom aceitaram um acordo judicial e se declararam culpados de homicídio culposo. Cada um deles poderia ter sido mantido na prisão por até mais 17 anos, mas o juiz decidiu sentenciá-los a apenas 51 meses cada, dando-lhes também crédito pelo tempo que já haviam cumprido. Como cada um já tinha passado cerca de 4 anos na prisão, isso significava que a pena deles já estava praticamente cumprida. Vou poupar você da conta e apenas dizer que 4 anos equivalem a cerca de 48 meses. No fim, cada um cumpriu cerca de mais 7 meses de prisão e agora podia sair em liberdade. No fim das contas, não sei bem o que dizer sobre o caso. Tom e Molly estavam mesmo se defendendo naquela noite? Eu não sei. As crianças estavam mentindo quando falaram sobre o abuso que Molly havia sofrido, ou elas estavam, na verdade, mentindo sobre terem mentido? Ninguém realmente sabe. Tudo o que sabemos com certeza é que Jason perdeu a vida naquele dia, e inocente ou não, isso simplesmente não merecia acontecer. Mesmo que a gente assuma que Jason era o monstro que Molly dizia que ele era, quem é ela para decidir se ele vive ou morre? Todo mundo merece uma chance de redenção. Se Jason era tão violento e raivoso quanto Molly diz, chamar a polícia seria o ideal, embora eu reconheça que, em relacionamentos abusivos, isso às vezes piora a situação quando não há como fugir. Por outro lado, se Molly e Tom inventaram tudo isso, então esse homem inocente perdeu a vida sem motivo algum. Literalmente, sem motivo algum, porque Molly nem sequer tem direito ao pagamento do seguro de vida agora que ela se declarou culpada como parte do acordo judicial. Esse caso é trágico por todos os lados, e eu sinto muito principalmente pelas crianças de Jason, porque independentemente de ele ter sido um homem raivoso ou um dos melhores pais que já existiu, toda criança merece passar a infância com seus pais. Mas para essas duas almas incrivelmente azaradas, ambos os pais agora foram tirados delas. A legítima defesa é frequentemente alegada quando vítimas enfrentam perigo iminente. Vendo como casos de legítima defesa podem ser complicados devido à apresentação de provas e à necessidade de provar as ações de todos os envolvidos, os veredictos podem ser difíceis de serem dados. Quando Victoria Rickman chamou a polícia em pânico e confessou ter atacado o ex-noivo em legítima defesa, parecia simples. Com o avanço da investigação, fatos inimagináveis surgiram, e a entrada de um reality show sobre crimes reais tornou o caso uma das coberturas mais sensacionais já vistas. Será que Victoria estava realmente com medo pela própria vida naquela sexta-feira, 13 de setembro de 2013?
Ou havia algo mais sinistro à espreita nas profundezas? William Carter Jr., mais conhecido simplesmente como Will, nasceu em 7 de outubro de 1982 em Phoenix, Arizona, filho de William James Carter Sr. e Caro Carter. Pouco depois de seu nascimento, a família saiu de Phoenix para Orlando, onde ficou até 1988, mudando-se então para Atlanta, Geórgia, que passaram a chamar de lar. É também aqui onde o restante do caso acontece. Will era definido como uma pessoa amigável, calma, gentil e atlética em todos os aspectos. No ensino médio, ele jogou futebol americano, beisebol e praticava golfe com o pai. Em Orlando, tornou-se apaixonado por surf. Após concluir o ensino médio, Will ingressou na College of Charleston e, após a faculdade, trabalhou em diversos empregos por 10 anos para descobrir sua verdadeira vocação. Por fim, Will fundou a Georgia Select Insurance Company, em Marietta, e atuou como CEO da companhia de seguros de automóveis, que ele criou do zero em 4 anos. Ele foi um empresário bem-sucedido, pois a startup cresceu para 5 escritórios e 30 funcionários nesse período. Mas o Will não era um CEO autoritário, era trabalhador e amigável, atuando ao lado dos funcionários por quase 12 horas diárias. Will tinha um sorriso contagiante e sabia entreter as pessoas. Enquanto isso, Will também se casou e teve uma filha, Lily, a quem adorava profundamente. O casamento acabou logo, o casal se divorciou, mas manteve boa relação pela filha. A vida de Will foi difícil. Ele enfrentou o abuso de substâncias, o que causou problemas com a polícia. Após 10 anos, ele decidiu mudar de vida, foi para a reabilitação e saiu totalmente sóbrio. Enquanto tocava seu negócio e passava tempo com sua filha e a família, Will mal tinha tempo para si mesmo, mas logo conheceu Victoria Rickman, mais conhecida como Tori, uma mulher que entrou em sua vida e a mudou para sempre. Não se sabe muito sobre a infância de Tori, mas o que sabemos é que ela se casou muito cedo com um homem e as coisas estavam longe de serem perfeitas. Houve inúmeras acusações de abuso de ambos os lados e, sem surpresa, o casamento terminou em divórcio. O único fruto bom desse casamento foi o filho de Victoria, seu orgulho e alegria. Paul, pai de Victoria, e amigos próximos a descreviam como uma grande mulher e mãe atenciosa. Em 2010, Will e Victoria se conheceram por amigos em comum e iniciaram um romance ao se aproximarem como pais solteiros e por outros interesses. Chamar o relacionamento de um turbilhão é pouco, porque logo depois o casal ficou noivo e eles passaram a morar juntos. Os respectivos filhos, que tinham a mesma faixa etária, também se deram bem, então tudo parecia perfeito. Até que deixou de ser assim. O relacionamento entre Will e Victoria, tão rápido quanto se intensificou, logo desmoronou, e brigas começaram a acontecer por todos os lados. Durante o relacionamento tumultuado de 3 anos, Victoria fez várias acusações de abuso físico contra Will. Ela registrou as lesões e mostrou aos amigos que ficaram preocupados com sua segurança. Mas isso não é tudo. Durante o relacionamento, Will e Victoria acumularam muitos boletins de ocorrência um contra o outro, incluindo violência doméstica e agressão. O relacionamento de Will e Victoria ficou muito tóxico e, após um tempo, decidiram terminar o noivado. Mas, com um relacionamento tão ruim como era, tanto Will quanto Victoria pareciam se reconciliar, terminar e repetir esse ciclo. Mas as coisas chegaram a um ponto sério e fatal, no fatídico dia 13 de setembro de 2013. O fato desse evento ter ocorrido em uma sexta-feira 13 torna o caso ainda mais assustador. Mas em 13 de setembro de 2013, Victoria, de 30 anos, estava dormindo na casa de uma amiga na Clifton Road, no condado de DeKalb, Geórgia, quando às 2h30 da manhã, ela ligou para a polícia de Atlanta, informando que havia atirado em seu ex-noivo. E eu tentei pedir para ele parar e atirei nele. Você atirou nele? Sim, eu atirei nele. Ela alegou ter atirado em Will em legítima defesa, já que ele supostamente tentou forçá-la. Victoria afirmou que não queria tirar a vida dele, só queria parar as investidas à força dele. Policiais, liderados pela detetive Summer Benton, chegaram ao local. Benton acreditou na declaração de Victoria, achando que ela agiu apenas por instinto de luta ou fuga. Mas quando sua equipe chegou ao local, ela teve mais de uma surpresa naquela noite, e é seguro dizer que as coisas ficaram complicadas a partir desse ponto.
Porque, ao que parece, a equipe de Benton estava sendo seguida pela equipe do programa Inside Homicide, uma série de televisão sobre crimes reais, e eles começaram a filmar a investigação do início ao fim, sem sequer pedir permissão à equipe ou às pessoas envolvidas. Mas deixando isso de lado, quando Benton chegou à casa de Victoria com a equipe de TV logo atrás, já surgiam suspeitas contra Victoria e sua alegação frenética de legítima defesa. Victoria estava fora de casa de pijama, cabelo lavado e segurando o cachorro. Mais alarmante ainda era a ausência de ferimentos no corpo de Victoria. Além disso, a casa não estava em desordem nem apresentava sinais de arrombamento, como Victoria disse na ligação. Resumindo, era só mais uma noite comum para o casal. Literalmente, nada sugeria que algo estranho tivesse acontecido antes, além da cena do crime no quarto. Ao entrarem no quarto, os policiais encontraram Will despido na cama, que havia falecido após receber 9 tiros. Ele tinha apenas 30 anos. No criado mudo ao lado da cama de Will, seu relógio de ouro estava intacto e uma corrente de ouro que ele sempre usava estava presa em sua mão esquerda. As roupas de Will estavam no chão, mas o quarto não mostrava sinais de luta ou briga, exceto pelo abajur e pela máquina de ruído caídos no criado mudo de Victoria. Logo após, o corpo de Will foi para a autópsia, após a notícia do falecimento abalar profundamente seus pais. Enquanto isso, Victoria foi levada ao Hospital Grady para exame médico após a agressão. Embora houvesse indícios de intimidade entre Victoria e Will, não havia ferimentos que comprovassem que ela foi forçada a participar de algo contra sua vontade. Ao receber a notícia, a detetive Benton teve suas suspeitas ainda mais confirmadas. Agora Victoria deixou de ser indefesa e virou a principal suspeita aos olhos de Benton. Durante a perícia, os policiais acharam a arma que Victoria usou na gaveta da mesa de cabeceira mais distante de Will. Era uma arma semiautomática calibre .40 com 4 munições. Havia também 9 cápsulas de bala espalhadas pelo quarto. Guarde esse detalhe, voltaremos a ele já já. Os detetives simularam o que pode ter ocorrido na noite da morte de Will. Acreditava-se que ele estava de costas para Victoria quando ela atirou, fazendo-o cair na cama, onde os demais disparos causaram sua morte. Agora vamos voltar a Victoria. Após o exame no hospital, ela foi levada à delegacia, onde o detetive Benton a interrogou. Victoria manteve sua inocência, afirmando que agiu em legítima defesa e não fez nada errado. Ela disse que Will já teria sido agressivo antes, mas nunca teve problemas com a lei. Antes que o interrogatório avançasse, Victoria se recusou a responder mais perguntas sem advogado. Ela fez um exame dos ferimentos e seu corpo foi fotografado como prova. Durante o interrogatório, ocorreu uma situação bizarra quando Victoria e o detetive Benton tiveram um pequeno confronto na sala enquanto ele tentava pegar o celular dela como prova. Essa situação foi muito estranha. Finalmente, quase 7 horas após o falecimento de Will, quando o interrogatório chegou ao fim, Victoria recebeu a notícia. Ela não sairia daquela sala de interrogatório em liberdade. Ela estava sendo acusada e presa por tirar a vida do ex-noivo. A reação de Victoria à notícia foi especialmente arrepiante. Ela estava indiferente, sem demonstrar emoção, nem tentar alegar inocência ou fazer escândalo. Isso não bastou para levar o caso a julgamento. Os detetives sabiam que, para resolver o caso, precisariam se envolver profundamente. E toda essa investigação está prestes a abrir uma nova caixa de Pandora. Para juntar as peças da história, o detetive Benton procurou os pais de Will, que ainda estavam de luto após saberem da morte repentina do filho. Mas as revelações que surgiram foram, no mínimo, de surpreender qualquer um. Logo de cara, os pais de Will, Will Sr. e Caro, ficaram furiosos com Victoria por difamar Will e sugerir que ele teria sido minimamente violento com ela. Afirmaram que a história de legítima defesa foi invenção de Victoria e disseram que ela era abusiva no relacionamento. Essa afirmação foi confirmada por um incidente ocorrido em janeiro de 2012, mais de um ano antes da morte de Will. Will visitava os pais quando eles notaram um ferimento sangrando atrás da orelha dele e marcas de mordida no ombro. Will afirmou que Victoria o havia atacado e, em seguida, ela o mordeu no ombro após uma discussão muito acalorada. Quero dizer, quem faz uma coisa dessas?
Em outra ocasião, Will Sr. explicou como Victoria havia atingido Will na cabeça com um objeto pesado, novamente alegando legítima defesa, e mostrou marcas nos pulsos como prova da violência para a polícia. Surpreendentemente, Will foi preso por agressão, embora a acusação tenha sido retirada por Victoria pouco depois, e ela confessou que inventou as acusações. Apesar de tudo isso e dos avisos dos pais, Will tentou se reconciliar com Victoria. Mas havia mais. 2 semanas depois, os pais de Will viram como Victoria ficava furiosa quando não conseguia o que queria. Os pais de Will não queriam Victoria em casa por acharem que o filho estava em perigo. Victoria, tomada pela raiva, afirmou a eles que estava bem armada e não precisava obedecer. Se você achou dramático até aqui, vai se surpreender ainda mais, pois Victoria parecia estar em plena escalada. Em maio de 2013, apenas 4 meses antes do falecimento devastador de Will, Victoria invadiu a casa de Will no condado de Cobb e o arrastou pela casa segurando sua corrente de ouro, exigindo saber se ele estava conversando com alguém pelas suas costas. Quando Will tentou mandá-la embora, Victoria saiu pelo bairro gritando que ele havia abusado dela. Quando a polícia chegou ao local, Victoria virou o jogo contra Will, alegando que ele a havia violentado, mesmo que aparentemente ele não tivesse feito nada de errado. Mas isso não funcionou a favor de Victoria, porque foi ela quem acabou sendo acusada de agressão. E veja só, essas acusações ainda pairavam sobre a cabeça dela quando Will perdeu a vida. Então, provavelmente, Victoria não iria se livrar tão fácil assim. Ficou claro após esses fatos que Victoria era a agressora no relacionamento. Até os pais de Will achavam que ela agia de má fé. De partir o coração, Will não percebia isso sozinho, mas queria consertar o relacionamento. Por outro lado, os amigos de Victoria tinham opiniões completamente diferentes sobre Will, e segundo eles, era ele quem supostamente submetia Victoria à violência. Brittany Morgan, melhor amiga de Victoria, tinha muito a dizer sobre o relacionamento de Will e Victoria. E não era nada bom. Brittany descreveu Victoria como uma mulher que teve seus limites constantemente violados no passado, e com Will não foi diferente. Brittany disse que Will era manipulador, violento e muito rígido com Victoria, chegando a ver machucados no corpo dela. Brittany, na verdade, incentivou Victoria a registrar os machucados como prova. Além disso, Brittany tinha certeza de que, na noite de 13 de setembro, Victoria foi encurralada e que ela não teve outra opção a não ser atacar Will de forma violenta. Para piorar, as antigas acusações de drogas contra Will foram mencionadas, embora sem ligação com o caso. Os pais de Will sempre foram abertos sobre as dificuldades dele e ficaram muito orgulhosos quando sua vida melhorou. Mas Victoria e suas amigas acreditavam no oposto e insistiam que Will era terrível e que Victoria fazia de tudo para sair do relacionamento. Em maio de 2013, Victoria solicitou uma ordem de restrição contra Will no Tribunal do Condado de Cobb. Lá, ela encontrou o agente do xerife Frederick Price, de plantão, enquanto o escritório estava fechado. Ele olhou para Victoria, viu seus ferimentos e redigiu uma ordem de restrição na hora. Além disso, Price estava mais preocupado com a segurança dela e deu a Victoria sua arma semiautomática calibre .40 para proteção, levando-a também a um estande de tiro para praticar. Coincidentemente, foi a mesma arma usada contra Will na noite do ataque. Nesse ponto, tudo ficou mais confuso do que nunca. Após esses detalhes surgirem, surgiu a pergunta crucial: quem era culpado e quem era inocente, Will ou Victoria? Enquanto aguardava seu julgamento presa, Victoria pediu fiança, que obviamente foi negada. A situação piorou e dividiu a comunidade quando o programa Inside Homicide lançou um episódio sobre a saga de Will e Victoria. O principal foco deles foi a investigação do detetive Benton, e uma narrativa foi criada de que Victoria, uma sedutora divorciada, era culpada pelo assassinato de Will, mesmo antes do caso ir a julgamento. Agora isso estava errado de tantas formas. Pense na dor e no trauma que família e amigos de Will reviveram. Transformar um crime real em entretenimento foi insensível, especialmente com os pais de Will devastados pela perda. Uma coisa é cobrir um caso depois que o veredito já foi anunciado, mas fazer isso pelas costas das famílias, dos investigadores e de todos é simplesmente perigoso, considerando que a investigação ainda estava em andamento naquela época.
As famílias desejavam que o caso fosse tratado pela justiça com base em evidências, e não exagerado ou glorificado na TV. Como a indústria da TV e entretenimento estava aderindo aos reality shows. Sem considerar Will ou sua família, a repórter Erin Moriarty, do programa 48 Horas, entrou em contato com a família de Will, Victoria e todos os envolvidos para uma entrevista. Antes do julgamento, porém, Victoria aproveitou os holofotes e manteve sua inocência. Veja, Victoria disse que na noite de 13 de setembro, Will aparentemente teve uma recaída e agia de forma estranha. Mas essa afirmação não foi comprovada porque, na noite do crime, o detetive Benton não pediu exame toxicológico nem relatório de álcool no sangue de Will, então ninguém sabia o que ele tinha no organismo ao falecer. Benton se defendeu dizendo que, por ser seu primeiro caso no condado de Cobb, não sabia que precisava pedir essas coisas especificamente. Mesmo que o sangue de Will tenha sido recolhido como prova, ele foi posteriormente destruído, já que aparentemente não havia necessidade de um exame toxicológico, ou pelo menos era o que pensavam na época. Em 22 de agosto de 2017, quase 4 anos após o trágico falecimento de Will, o caso finalmente foi a julgamento. O julgamento durou 2 semanas e a advogada de Victoria, Amanda Palmer, enfrentou Sheila Ross, uma das promotoras mais renomadas da Geórgia. Como esperado, o julgamento foi conturbado, com ambos os lados tentando convencer o júri com suas evidências. A promotoria alegou que Victoria havia premeditado tudo e a morte de Will não foi resultado de uma reação instintiva de luta ou fuga. A defesa, por outro lado, apresentou Victoria como uma mulher sofrendo de TPT e que um homem mais forte, mais alto e abusivo estava a violentando. Os amigos de Victoria também testemunharam no tribunal a seu favor. A defesa também chamou o psiquiatra de Will, Dr. John Lockridge, ao banco das testemunhas, que revelou um detalhe peculiar sobre Will. Ele testemunhou que Will ligou 3 dias antes de sua morte, dizendo que estava tendo delírios de ser famoso na TV. Will tomava antidepressivos para problemas de sono, confirmado pelo Dr. Lockridge. Como o detetive Benton não pediu exame toxicológico, nunca saberemos quais medicamentos estavam no organismo de Will, se é que havia algum, nem se poderiam ter influenciado seu estado mental ao morrer. No segundo dia do julgamento, a detetive Benton subiu ao banco das testemunhas e deu sua versão dos acontecimentos, e mais uma revelação crucial foi feita. Lembra dos disparos que foram feitos na cena do crime? Bem, Summer Benton, uma detetive experiente com mais de 16 anos de carreira, cometeu um grande erro. Ela acreditava que a arma calibre 40 usada no ataque contra Will tinha sido recarregada, já que havia 9 cápsulas no chão da cena do crime e 4 no carregador. Benton achava que a arma só comportava 12 munições. A teoria dela sempre foi que, ao recarregar a arma, Victoria perderia o argumento de legítima defesa, pois mostrava a intenção clara de matar Will naquela noite. Um detalhe mostrado na TV. Mas a capacidade da arma, na verdade, era de 13 munições. Esse deslize reacendeu a ideia de legítima defesa no caso de Victoria, já que ela não recarregou a arma. Surpreendentemente, Benton insistiu que não errou e considerou seu breve momento de desinformação irrelevante no contexto geral. Apesar desse pequeno fio de esperança para Victoria, a promotoria tinha mais provas na manga para desmascarar a fachada de desamparo de Victoria. O promotor acreditava que Victoria era uma manipuladora que usava seu charme para fazer os homens atenderem seus desejos. Para reforçar a posição, Jeremy Fordham, antigo conhecido de Victoria, foi levado ao tribunal. Ford afirmou que Victoria lhe enviou fotos explícitas. Ele não foi o único encantado por Victoria, pois Robbie Ray, tenente da polícia do condado, também trocou mensagens sugestivas com ela. O mais chocante é que Frederick Price, o policial que deu a arma a ela, também foi chamado para depor e admitiu interesse em Victoria desde o início, embora nunca tenham tido um relacionamento íntimo. Como se não bastasse, revelou-se que Victoria contatou Price na noite de 13 de setembro após atacar Will, e ele a orientou a ligar para o 911. Vendo sua falta de cooperação em ajudar a resolver o caso, ele foi demitido do trabalho 5 dias após o ataque fatal a Will. Outra testemunha, William Plunkett, ex-colega de quarto de Victoria, disse que, ao ser despejada, ela ameaçou chamar a polícia e dizer que ele a havia violentado. Essa mulher simplesmente adorava se fazer de vítima indefesa, e isso é simplesmente revoltante.
O motivo pelo qual tantas pessoas têm medo de falar quando algo assim realmente acontece é porque pessoas como Victoria deram má fama a essas acusações, já que inventam coisas só para se vingar dos homens em suas vidas. É revoltante como tantas mulheres são silenciadas porque não acreditam nelas, tudo por causa de pessoas como Victoria. Deixando isso de lado, a promotoria tinha uma última carta na manga e guardou a parte mais impactante para o final: o celular da Victoria. O detetive Kevin Lee e Patcher, que era responsável pela investigação forense do celular da Victoria, encontraram um rastro de evidências. 66 mil mensagens de texto para ser exato. Essa descoberta ajudou os detetives a montar a linha do tempo da noite em que Will faleceu. Victoria pediu a Andrew Scar que deixasse a casa dele onde ela estava temporariamente, só para ela naquela noite. Scar, sem suspeitar, ficou na casa da mãe e deixou Victoria sozinha em sua casa. Logo depois, Victoria ligou para Will e, apesar de não se saber o assunto, Will foi à casa dela após a meia-noite. Detetives suspeitaram que Victoria chamou Will para sua casa. A lista de dados recuperados incluía mensagens de Will furioso com Victoria por ela contatar sua ex-esposa, chamando Victoria de amor da vida dele. Havia até conversas entre Frederick Price, o ex-policial, e uma Victoria em pânico porque ela acreditava que as acusações de agressão feitas por Will em maio de 2013 iriam afetar o caso de custódia do filho dela. Detetives acharam outra grande pista na galeria de fotos do celular de Victoria. Havia várias fotos dos ferimentos dela, o que parecia normal, pois ela era suposta vítima de violência. O estranho era o momento em que as fotos foram tiradas. Foi exatamente um dia antes do ataque fatal a Will. Os detetives concluíram que esse era o plano dela o tempo todo para sair impune do ataque. Agora, eu não sei quanto a você, mas se isso não é premeditação, eu não sei o que é. E se você considerar que William não retirou as acusações contra Victoria por agressão, fica claro o motivo. Mas houve mais uma descoberta assustadora que os detetives fizeram, e isso jogou por terra a alegação de mulher agredida de Victoria. Após acusar William de abuso em maio de 2013, Victoria tentou invadir sua casa naquela noite, registrando tudo no celular. William, surpreso e assustado, pediu que Victoria fosse embora e a chamou de teia tóxica de mentiras. Victoria se recusou a sair e provocou William para chamar a polícia. O vídeo sugeria que o comportamento de Victoria não era de alguém assustada pelo TPT e violência doméstica, pois, sinceramente, quem em sã consciência buscaria a pessoa que supostamente a violentou dias antes? Quando o julgamento chegou ao fim, em 1º de setembro de 2017, o júri apresentou o veredito e Victoria foi considerada culpada. Esse veredito trouxe o encerramento necessário para a família de Will, e seus pais acreditaram que ele finalmente estava em paz, pois a justiça foi feita. Em 5 de outubro de 2017 saiu a sentença de Victoria. Durante o julgamento, ela não demonstrou remorso pela morte de Will, preferiu não depor e só se emocionou ao ouvir a defesa contar sua versão. Antes da sentença, Victoria pediu clemência ao juiz, dizendo ser vítima de agressão, transtorno de estresse pós-traumático e mãe de uma criança. Curioso como ela não sentiu o mesmo ao tirar a vida de um homem que também era pai amoroso e dedicado, nem achou necessário pedir desculpas à família de Wilson pela perda irreparável. Victoria foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, além de mais 5 anos pela acusação de porte de arma. Seus recursos e petições foram negados desde então e ela segue presa na penitenciária estadual de Pulaski, em Hopkinsville, Geórgia. Quanto aos pais de Wilson, eles estão fazendo o possível para seguir em frente, ainda abalados pela dolorosa perda do filho. Em memória de Wilson e em homenagem à pessoa incrível que ele foi, seus amigos e funcionários criaram uma página no Facebook chamada Remember Will Carter. É uma espécie de memorial e uma forma de se conectar com Will, pois, mesmo ausente, muitos guardarão suas lembranças para sempre. Lily, filha de Will, sente falta do pai diariamente e lamenta que ele não estará presente nos muitos momentos importantes da vida dela, mas afirma que ele sempre estará em seu coração. Caro, mãe de Will, compreende plenamente as emoções de Lily e lamenta que Wilson não esteja presente na formatura ou casamento da filha. Para os pais de Wilson, Locke, seu amado cachorro idoso, com a respeitável idade de 13 anos, é mais uma ligação com o filho.
Will tinha Locke desde que ele era filhote, e ele traz conforto, proximidade e motivação para a família de Wilson seguir em frente. Esse caso foi completamente insano, e isso só mostra que as coisas realmente não são o que parecem à primeira vista na maioria das vezes. Se você está em um relacionamento perigoso, não importa se é homem ou mulher e está tentando fazer as coisas darem certo, o melhor é sempre procurar outras pessoas e contar pelo que está passando. Muitas vezes, pode ser que você simplesmente não consiga enxergar o todo por causa dos detalhes. Eu realmente acredito que quase todo relacionamento pode ser salvo, quase sempre. Mas nesse caso, teria sido melhor se Willie apenas se afastasse da situação, como seus pais queriam. Não digo isso para colocar nenhum pingo de culpa nele. Eu só digo isso porque, às vezes, precisamos simplesmente ouvir as pessoas ao nosso redor quando sabemos que elas querem o nosso bem. Disputas judiciais sobre quem fica com a guarda das crianças são sempre experiências tristes e tensas, mesmo nas melhores circunstâncias. Mas quando o fanatismo religioso e a disposição para cometer um crime entram na equação, é uma receita para o desastre. E no caso de duas mulheres, Veronica Butler e Gillian Kelly, que desapareceram repentinamente em março de 2024, foi um desastre do qual elas nunca retornariam. Veronica, 27, e Gillian, 39, eram conhecidas por sua religiosidade. O marido de Gillian servia como pastor na Willow Christian Church, que fica em Nebraska, embora ele já tivesse exercido o mesmo cargo na Hugoton First Christian Church, que fica a uma curta distância da igreja que Veronica frequentava. Apesar de serem parecidos, certos aspectos de suas vidas eram totalmente diferentes. Na época, Veronica estava em uma intensa batalha pela guarda com a mãe de seu ex-marido, Tiffany Adams. Tiffany ficou com a guarda dos filhos de Veronica e do ex-marido, pois ele estava internado em uma clínica de reabilitação. Veronica havia acabado de pedir ao tribunal visitas mais frequentes aos filhos. Nunca explicaram por que Veronica ainda não tinha a guarda dos filhos. Como estava, Veronica só podia ver seus filhos aos sábados, sob a supervisão de uma pessoa aprovada pelo tribunal, que até então era escolhida por Tiffany Adams. Mas no dia 30 de março, Tiffany inesperadamente disse à supervisora para tirar alguns dias de folga. Tiffany então entrou em contato com Veronica, que ela sabia que viajaria para sua casa para ver os filhos naquele dia, e disse que ela precisaria encontrar outra supervisora para o dia, já que a sua preferida estaria indisponível. Veronica não sabia que a supervisora estava indisponível, porque Tiffany tinha ligado e cancelado. Uma atitude bem mesquinha, se você quer saber. Veronica contatou Gillian Kelly para saber se poderia ir junto à visita, e Gillian aceitou, pois as crianças estavam animadas para a festa de 6 anos de um amigo e ela não queria que perdessem. Não sabemos ao certo quão próximas eram Veronica e Gillian, mas pelas informações que obtive, provavelmente só se conheciam de vista. Elas eram mais conhecidas que amigas, mas não consegui confirmar totalmente. A questão é que foi imposto um sigilo judicial nesse caso por um juiz, então alguns dos detalhes mais específicos estão sendo mantidos em segredo do público por alguns meses, talvez até por alguns anos. Sabemos que Gillian provavelmente sentia empatia por Veronica, pois tinha 4 filhos. Ela era conhecida pelo trabalho voluntário na comunidade, tinha um coração bondoso e certamente gostaria que Veronica passasse tempo com seus filhos. Ela também coordenava o programa infantil na Hugoton First Christian Church, então sabia que os filhos de Veronica ficariam decepcionados se não vissem a mãe naquele dia por conta de um conflito de agenda. Sem que as duas mulheres soubessem, porém, Tiffany, junto com várias outras pessoas associadas a um grupo religioso anti-governo conhecido como os Desajustados de Deus, vinha tramando um plano nefasto para tirar Veronica de cena de uma vez por todas. Gillian era apenas uma voluntária inocente tentando ajudar outra mãe. Mas o plano que Tiffany e sua gangue dos chamados desajustados vinham arquitetando mudaria para sempre a vida de suas famílias. Tiffany Adams iniciou seus planos em 13 de fevereiro, viajando até uma loja do Walmart em Oklahoma para comprar 3 celulares pré-pagos, que depois seriam usados como celulares descartáveis. Enquanto isso, Veronica havia entrado com uma petição para ter mais visitas com seus filhos, e segundo todos os relatos, Tiffany não gostou nada disso. Mesmo assim, marcaram audiência para 17 de abril.
Apenas 3 dias depois, Tiffany Adams foi vista indo a uma loja Big R, também localizada em Oklahoma, onde comprou 3 armas de choque. E acho que você provavelmente já pode imaginar onde isso vai dar. As 2 compras depois serviriam como prova no tribunal. Uma semana depois, em 30 de março, Veronica e Gillian saíram de Hugoton para encontrar Tiffany e as crianças, como planejado. E sabe-se que elas chegaram até a rodovia 95 e a estrada L, que fica a cerca de 8 quilômetros do local de encontro designado que havia sido combinado anteriormente. Mas então as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Embora não tenha havido nenhuma menção pública de como as coisas aconteceram exatamente, a polícia afirma que os celulares das 2 mulheres sumiram do radar às 9h40 da manhã. Como se tivessem sido desligados ao mesmo tempo, ou como se ambos tivessem ficado sem bateria. O que era muito improvável. Os investigadores descobriram que 2 minutos após os celulares de Veronica e Gillian ficarem inativos, os 3 celulares de Tiffany estavam na localização do carro de Veronica. Pouco mais de 10 minutos depois, 2 desses celulares estavam na casa de Ted Cullum, de 43 anos. Cullum também era membro dos Desajustados de Deus. As 2 mulheres não chegaram ao ponto de encontro, não foram à festa de aniversário da criança e não voltaram para casa naquela noite. Elas só seriam dadas como desaparecidas quando o carro fosse encontrado vazio e abandonado, perto do ponto de encontro combinado pela família de Veronica. Vários rumores foram espalhados online sobre como esse plano se desenrolou, mas nunca houve nenhuma menção oficial sobre o que exatamente aconteceu aqui. As evidências indicam que Veronica e Gillian provavelmente foram vítimas de roubo de carro a poucos quilômetros do encontro, e o veículo foi deixado na beira da estrada. O Agência Estadual de Investigação de Oklahoma enviou agentes ao local, mas logo perceberam que não seria uma investigação comum de desaparecimento, pois evidências preocupantes foram achadas perto do carro. Os investigadores encontraram rastros de sangue na estrada e perto do carro. Os óculos de Veronica foram encontrados a uma curta distância do carro, onde estavam caídos no chão, e de forma preocupante, eles estavam ao lado de um martelo quebrado. Moradores locais teriam visto um caminhão ou reboque perto do carro de Veronica naquele dia, mas os detetives nunca confirmaram esses rumores. Sabemos apenas que, seja o que for que ocorreu com as 2 mulheres à beira da estrada, não acabou bem. Enquanto os detetives buscavam mais evidências na cena do crime, a bolsa de Gillian foi encontrada. Lá dentro, os policiais acharam um carregador de pistola, mas não encontraram a arma. Ficou claro que algum crime havia ocorrido ali. Foi feita uma busca nas imediações, mas Veronica e Gillian não foram localizadas, dando início à investigação. Todos os 3 celulares pré-pagos comprados por Adams já haviam parado de transmitir, provavelmente por terem cumprido seu propósito e sido desligados ou destruídos. Tendo tomado conhecimento da amarga batalha pela custódia que vinha ocorrendo entre Veronica e Tiffany, os investigadores decidiram investigar um pouco a vida de Tiffany e conseguiram um mandado de busca para o celular dela, e o que descobriram imediatamente acendeu um sinal de alerta. Ao verificar o histórico do navegador dela em 1º de abril, descobriram pesquisas sobre nível de dor de taser, como tirar alguém de casa, tiros de arma de fogo e celulares pré-pagos. Isso não parecia bom. Parecia que Tiffany poderia ter planejado tirar Veronica do caminho de vez, só para manter a custódia dos filhos de Veronica. Os investigadores decidiram entrevistar pessoas associadas a Tiffany. Uma adolescente, filha de Cora Twombly e integrante dos Desajustados de Deus, trouxe muitas informações, mas nenhuma animou os investigadores sobre a possibilidade de encontrar as 2 mulheres desaparecidas ilesas. Ela afirmou que Tiffany Adams, Tedbert Cullum e os pais, Cora e Cole Twombly, estavam envolvidos no desaparecimento e provavelmente tiraram a vida das 2 mulheres. Ela também citou outra pessoa, que nunca foi identificada publicamente ou acusada. Foi então que a polícia descobriu os celulares pré-pagos comprados por Adams. A filha de Twombly disse que o grupo usou celulares para se comunicar durante os acontecimentos, como era esperado. Ela também admitiu que todos pertenciam ao grupo Desajustados de Deus. Ao ser questionada sobre o ocorrido, ela disse que seus pais avisaram em 29 de março que não estariam em casa na manhã seguinte por participarem de uma missão.
Eles nunca explicaram o que era essa missão, e a filha de Cora não insistiu mais no assunto. No dia seguinte, o casal voltou para casa por volta do meio-dia. Ambos foram vistos dirigindo uma caminhonete e, ao chegarem em casa, disseram que o plano não saiu como esperavam, mas que Verônica não seria mais um problema para ninguém. Embora nunca tenha sido explicado o que eles queriam dizer com isso, as intenções deles pareciam bem claras. A filha de Cora revelou que o grupo já tentou tirar a vida de Verônica antes, mas não conseguiu porque ela não saiu de casa como esperavam, frustrando o plano. Naquele momento, eles planejaram jogar uma bigorna no para-brisa de Verônica enquanto ela dirigia, esperando que parecesse um acidente causado por uma bigorna caída de um caminhão e resultasse na morte dela. Felizmente, esse plano nunca aconteceu. Mas o que teria acontecido com ela agora, se esses desajustados fossem os culpados? Bem, o que os investigadores descobriram em seguida não era o que ninguém esperava ou desejava. Agora estava claro que era um sequestro premeditado e que mais detalhes sórdidos surgiriam. Então, o Departamento Estadual de Investigação de Oklahoma pediu ajuda ao FBI na investigação. Após descobrirem os celulares descartáveis comprados por Adams, investigadores usaram os serviços de localização para determinar onde estavam e onde foram usados pela última vez. Eles descobriram que todos os 3 celulares foram ativados no dia do desaparecimento, embora isso tenha sido feito em horários diferentes ao longo do dia, como mencionamos. 2 desses celulares estavam na casa dos Twombly e, após os sequestros, emitiram sinais de um pasto na região. Os policiais contataram Jamie Beasley, dono do pasto, que explicou que Cullum alugava o terreno para usar como área de pastagem para seu gado. Ele acrescentou que Cullum e Adams o procuraram no dia 28 ou 29 de março, poucos dias antes de Victoria e Gillian desaparecerem, para perguntar se ele poderia cortar uma árvore específica, remover um toco e enterrar um pouco de concreto que precisava descartar. Ele também afirmou que faria algum trabalho de terraplanagem usando sua mini carregadeira, que é um tipo de máquina de movimentação de terra. Beasley concordou com o serviço e disse ter visto Cullum operando a mini carregadeira em 30 de março, dia do incidente. Ao retornar ao meio-dia, ele viu que a mini carregadeira não estava mais lá. Os investigadores decidiram analisar melhor a área onde Cullen trabalhava e lá fizeram uma descoberta preocupante. Eles perceberam que um buraco foi cavado, preenchido e coberto com feno, o que acharam estranho. Cobrir um buraco é diferente, pois aqui não havia motivo para esconder o buraco. Beasley permitiu que cavassem, então não fazia sentido ocultar. Beasley acrescentou que Cullen confidenciou que os investigadores tinham suspeitas de que ele poderia estar envolvido no desaparecimento das 2 mulheres e que ele estava preocupado com o fato de que as marcas da sua mini carregadeira poderiam ser vistas quando a máquina claramente já não estava mais lá. Beasley admitiu ter dito a Cullum que contaria a quem perguntasse sobre a mini carregadeira que pediu para ele fazer serviços de corte de árvores e terraplanagem. Mas isso deve ter sido antes de ele saber que Cullum poderia estar envolvido em um plano criminoso. Uma busca adicional na área resultou na localização dos celulares descartáveis que foram comprados por Tiffany. A próxima tarefa assustadora era descobrir o que estava no buraco de 3 metros que Cullum cavou. Nenhum dos detetives estava ansioso para esse trabalho. O local logo foi escavado e, para o desespero dos investigadores, um freezer horizontal foi retirado do solo e dentro dele encontraram os restos mortais de Verônica e Gillian. Eles especularam que Cullum cobriu o local com feno para atrair o gado e esconder os rastros da mini carregadeira, mas seu plano não funcionou. Itens pessoais não divulgados ao público foram achados no buraco, mas investigadores afirmaram que não pertenciam a Verônica nem a Gillian. Não se sabe se esses itens sugerem outros crimes ou não têm relação alguma. Também acharam uma das armas de choque, pedaços de roupa, cabo de serrote, fita adesiva e faca no local. Não se sabe exatamente como as mulheres morreram, mas há muitos comentários online sugerindo que podem ter sido mantidas contra a vontade por horas antes de morrer. Com as várias armas achadas perto do local do enterro, é provável que essas mulheres tenham sido preparadas para uma tarde de terror inimaginável para nós. Achei algumas fontes online dizendo que as 2 mulheres provavelmente morreram por terem sido baleadas.
Mas quero novamente reiterar que isso ainda não foi confirmado pelos investigadores. Não posso enfatizar esse fato o suficiente. Com certeza não quero que ninguém pense que estou espalhando informações falsas aqui. Os detalhes desse crime e de como tudo aconteceu ainda são muito escassos no momento. Sabemos que os peritos concluíram que Cullen cavou o buraco, colocou o freezer e cobriu com concreto e terra, esperando que as mulheres nunca fossem encontradas. Mas a verdade agora havia sido revelada e 5 pessoas foram detidas. Tiffany Adams, Ted Cullen, Cole Twombly, Cora Twombly e Paul Grice foram todos acusados do crime. Uma testemunha depois procurou a polícia para relatar que Paul Grice apareceu em sua casa em 17 de abril e fez perguntas estranhas, incluindo quanto tempo o DNA permaneceria no solo, como as evidências de DNA são processadas e como alguém poderia levar sua família para o México. Quando foi entrevistado, os investigadores notaram que ele tinha um corte em um dos dedos e, ao ser questionado sobre isso, afirmou que havia se machucado enquanto trabalhava em sua caminhonete alguns dias antes. Ao prender Cullen, policiais notaram marcas em meia-lua no rosto compatíveis com arranhões de unhas. Isso sugeria que Veronica ou Gillian podem ter lutado com ele durante o sequestro. Quem conhecia Cullen dizia que ele costumava manter a barba aparada, mas ultimamente a deixou crescer, talvez para esconder arranhões de uma vítima. Porém, isso é apenas especulação. Membros da comunidade de Tiffany e Cullen revelaram que o casal havia ficado com má fama na região e que a maioria das pessoas que moravam lá tentava evitá-los, já que eram conhecidos por terem um histórico de violência e eram considerados perigosos. Nunca explicaram exatamente por que achavam o casal perigoso, mas ficou claro que estavam certos. Todos os suspeitos se declararam inocentes, embora Adams tenha admitido extraoficialmente ser responsável pela morte das 2 mulheres. Não se sabe se essas declarações serão usadas contra ela no tribunal, mas acredito que sim. Os investigadores notaram que, ao ser detido, Cullen estava com um rifle, munição, colete à prova de balas e havia preparado uma mochila de fuga, conhecida como Bug Out Bag, para usar caso precisasse fugir da lei. A caminhonete dos Twombleys foi apreendida após a filha revelar que os pais mandaram ela limpar o veículo ao voltarem para casa naquela manhã. Ela e a amiga fizeram o que lhes mandaram, mas notaram uma mancha no veículo parecida com sangue. A descoberta lhes causou arrepios, mas não insistiram e deixaram como estava, apenas fazendo o que os pais mandaram. Outro membro da família Twombly então alertou as autoridades sobre um reboque do tipo gooseneck que estava sendo usado por Cole Twombly, o qual foi visto na área onde o carro de Veronica foi encontrado. Esse trailer também foi apreendido e mantido como prova no caso. Até o momento, nenhum desses suspeitos recebeu qualquer pena de prisão, pois a investigação ainda está em andamento. É importante afirmar que todos são inocentes até prova em contrário, mas as evidências crescentes contra eles não mostram um quadro favorável do que ocorreu naquele dia. Tudo por uma disputa de custódia. Esse crime tirou a mãe dos filhos de Veronica e causou a morte de uma mãe e esposa que nada tinha a ver com o acordo de custódia. Gillian só estava fazendo a parte dela para tentar ajudar uma amiga que queria ver os filhos. Ela era a própria definição de uma inocente que acabou envolvida numa situação ruim sem nem saber. Mais tarde, revelou-se que, ao ser questionada sobre a morte de Gillian, Tiffany disse que isso foi necessário porque ela apoiava Veronica e, assim, não era inocente. Então, embora Tiffany tenha declarado inocência, essa afirmação por si só parece indicar o óbvio. Enquanto isso, o líder do grupo Deuses Desajustados, um homem que se autodenomina Squirrel, veio a público para afirmar que o grupo se distanciou completamente do incidente. Acredita que Adams serve a outro Deus, pois o seu jamais aprovaria tais ações, e eu concordo. Como foram encontradas evidências de que Adams e Cullen estavam se preparando para fugir, todo o grupo foi mantido sob custódia sem direito à fiança. Essa decisão foi correta, pois depois se soube que o casal, em audiência anterior de custódia, comentou que sabia o trajeto que o juiz fazia a pé até o trabalho todas as manhãs, sugerindo que talvez também estivessem pensando em machucá-lo. Como a pena de morte ainda é uma possibilidade muito real em Oklahoma, o grupo pode enfrentar a pena máxima quando seus casos forem a julgamento.
Eu certamente não acho que dar a esses criminosos uma saída fácil deva ser uma possibilidade, mas de acordo com a lei de Oklahoma, há uma grande chance de que seja exatamente isso que a promotoria vai tentar fazer. Os investigadores deste caso merecem elogios pelo excelente trabalho ao encontrar os agressores de Verônica e Gillian. Não podemos esquecer que duas famílias agora estão de luto por causa das ações de um grupo claramente desequilibrado, sem respeito pela vida humana. Os filhos de Verônica estão em segurança, mas passarão o resto de suas vidas com o conhecimento de que a avó deles, uma mulher que deveria cuidar deles enquanto o pai lidava com seus problemas de dependência, escolheu tirar a vida da mãe deles por causa de uma disputa ridícula de custódia. E isso é algo com o qual nenhuma criança deveria ter que lidar. Eu não acho que exista alguém neste planeta capaz de processar totalmente uma carga tão pesada de dor e confusão, muito menos algumas crianças pequenas. Toda essa situação não foi apenas prejudicial para Verônica e Gillian, mas mais do que qualquer outra coisa, afetou profundamente a vida dos filhos delas, dos futuros filhos deles e talvez até das próximas gerações. Esse tipo de trauma não desaparece apenas com as pessoas que o vivenciaram diretamente. O trauma se espalha por gerações, tornando esse um crime que não será esquecido tão cedo.